Você conhece o Mulher no Cinema, o site que celebra as mulheres em frente e por trás das câmeras? Meu nome é Luísa Pécora, eu sou jornalista e criei Mulher no Cinema para discutir igualdade de gênero nas telas. Eu convido você a participar dessa conversa e a conhecer o cinema feito por mulheres ao longo da história e ao redor do mundo. Acesse mulhernocinema.com e acompanhe nas redes sociais. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 632. Eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui comigo Fabiana Lima. Oi, Rafa. Oi, tudo bem? E aí, muito feliz Fabi? de estar aqui contigo de novo, né? Acho que eu já perdi a conta, Rafa, de quantos podcasts de cinemação eu já participei nesses 4 anos aí, mas toda vez eu fico muito feliz e hoje especialmente porque é pra falar desse filme lindo. Eu sou apaixonada pela Cordial. Então, quem já tá vendo aí o título já sabe qual é o filme. E está aqui também dividindo com a Carissa, querida, com o Heineken também, que eu tô conhecendo pela primeira vez, mas eu tenho certeza que vai ser muito legal a nossa conversa. Obrigada pelo convite. Nossa, obrigado você. É o primeiro de 2026, né, Fabi? Verdade. É o primeiro de 2026, mas já tiveram muitos aí ao longo dos anos. Pois é. Que bom ter você aqui. Certamente o papo vai ser muito bom. E temos aqui Carissa Vieira também. Oiê, tudo bom, Rafa? Tudo bem. Como disse a Fabi, eu tô muito feliz de participar, porque eu amo esse filme e eu acredito que a conversa vai ser muito legal. E é isso, dividir mais uma vez, né, com a Fabi. Sim. E apesar de acompanhar o Heineken e o trabalho dele, é a primeira vez que a gente vai fazer podcast juntos. E eu acho que vai ser bem legal. Vai sim. Tô bem animada. Carissa, já pra saber, quantas caixas de lenço você deixou no cinema nesse filme? Eu só tinha uma que tinham entregado antes da sessão. Acabou que eu não abri, mas eu soluçava, só que parecia que o cinema inteiro tava soluçando também, então tava tudo certo. Gente, eu solucei muito mesmo, assim. Nossa, eu também, viu? Você não foi a única. E temos aqui o querido Gustavo Heineken com a gente. Olá, gurizada, tudo bom? Estamos Tudo aí bem. para começar a falar dessa obra que deve ser uma das mais complexas e mais faladas, que usa o Hamlet como referência, né? E, na verdade, usa um livro, mas usa o Hamlet como referência. E provavelmente deve ser uma das histórias mais contadas da história das histórias. Então vamos tentar. Agora, a pergunta que ficou no ar, Heineken, porque nos nossos bastidores aqui, né, antes de dar o rec e começar a gravar, você trouxe informações valiosíssimas sobre Hamlet, e aí eu queria saber se essa versão é tão boa quanto a versão pornô de Hamlet. Pois é, eu não sei assim, eu não sei julgar, porque meu conhecimento de vídeo, filme pornô é muito ruim. Então eu não saberia dizer sobre qualidade. Mas definitivamente tinha, Hamlet definitivamente tinha pornô, então acho que faz o check aí. Faz o check, pois é. Muito bem, meus amigos, olha só, nós estamos aqui reunidos, né, para falar de um filme que nasceu de uma viagem de trem, um livro premiado e uma diretora que precisava expelir o que fervia dentro dela. Palavras da própria Chloe Zhao aí, e não minhas, né? Então hoje a gente vai dissecar, vai falar sobre Hamlet, esse drama histórico, né, que tá mexendo com todo mundo, dividindo opiniões, né, desde que chegou aos cinemas. E aí a gente vai falar sobre esse filme que tocou a gente ali, né, de uma maneira muito especial, assim. E a história é muito simples. Nós temos ali o Shakespeare, né, que perde o filho, o Hamlet, em 1596, e isso vira combustível para escrever o Hamlet, né, a peça. Mas calma, porque o filme não é só sobre o bardo de Avon batendo cabeça num pergaminho. É sobre Agnes, a esposa dele, interpretada aí pela Jessie Buckley, numa performance que está sendo chamada assim de arrebatadora por uns e exagerada por outros. E a gente vai falar um pouco sobre isso também. Porque cinema que mexe com luto ou é genial ou é exagerado. A gente sempre passa
por isso também. Então não tem muito meio termo, e a gente vai conversar um pouco sobre essas polêmicas. A gente vai conversar sobre a fotografia deslumbrante, né, do Lucas Zal, sobre Paul Mescal, vamos falar sobre o Shakespeare, né, o próprio Hamlet, e tem muita coisa pra gente falar, inclusive sobre a maravilhosa Chloe Zhao, que conseguiu transformar a dor em arte, e a gente vai conseguir falar sobre esse filme agora no segundo ato desse podcast. Vamos lá. I know who you are. Who am I? Well, I don't know you, but I've heard. I'm the daughter of a forest witch. Yes, people say that, but that's. I am my mother's daughter. I've learnt many things from her. What are you looking at? You. Why? I thought you were a man of words, Master Tutor. Yes. Are you not? Speaking with people is sometimes difficult for me. Well, tell me a story then. A story? Yes. Chegava aos cinemas brasileiros no dia 15 de janeiro de 2026 o filme Hamnet, filme que já tinha passado por aqui, né, no encerramento do Festival do Rio em outubro de 2025, mas que chegou aos cinemas comerciais em janeiro. Hamnet é dirigido por Chloe Zhao, ela que coescreveu o roteiro, né, junto com a Maggie O'Farrell, e a Chloe já tinha dirigido alguns filmes muito bons, inclusive Nomadland, né, que deu para ela o Oscar de melhor direção. Além disso, ela também fez Domando o Destino, de 2017, e o filme Eternos, da Marvel. O orçamento foi de 35 milhões de dólares, né? E até janeiro de 2026, o filme já tinha arrecadado cerca de 42 milhões de dólares globalmente aí. Isso foram 17 milhões de dólares nos Estados Unidos e mais 24 milhões,4 ali internacionalmente, né? Então, aproximadamente 50 milhões de dólares o filme já arrecadou. Hamnet narra a vida de William Shakespeare e sua esposa Agnes após a morte do seu filho de 11 anos por peste bubônica, né? Explorando esse luto, o amor e como a tragédia inspira a obra Hamlet. Lucas Zal é o diretor de fotografia, ele já tinha trabalhado, por exemplo, em Ida, né, um filme aí que ganhou já o Oscar de melhor filme estrangeiro, mas também trabalhou no filme Guerra Fria, um filme reconhecido internacionalmente, que chegou, né, a receber aí 3 indicações ao Oscar de 2019, e ele trabalhou também em Zona de Interesse. O Afonso Gonçalves e a Chloe Zhao editaram o filme, né? O Gonçalves é brasileiro e é um orgulho pra gente ver, né, um brasileiro num filme desse gabarito, assim. E o Afonso, inclusive, já tinha trabalhado em Carol, lá de 2015, Patterson, de 2016, e Indomável Sonhadora, de 2012. Um editor muito experiente, já bem consolidado em Hollywood e no mercado cinematográfico como um todo. Max Richter, né, compôs a trilha, inclusive usando, né, as faixas de On the Nature of Daylight, que foi aí ponto, né, de controvérsia ao redor do filme e tal, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas o Max Richter, ele tinha também trabalhado em Duas Rainhas, Valsa com Balsir e também trabalhou em Ad Astra. Malgosia Tursanska, ela foi a figurinista e é importante a gente comentar porque inclusive ela está concorrendo ao Oscar por esse filme, né? E faz um trabalho fenomenal, afinal de contas a gente está falando aqui de um filme de época que se passa ali em 1596, então o figurino é parte importantíssima dessa história e ela já tinha trabalhado, por exemplo, em The Green Knight, né? O Cavaleiro Verde, que também chegou a ir para Oscar, também trabalhou A Qualquer Custo e também trabalhou em Stranger Things, a série. Já no elenco, nós temos que destacar aqui a Jessie Buckley, que faz a Agnes, né, Agnes Shakespeare, que é a esposa, né, do William. O William, que é vivido pelo Paul Mescal, né, que também faz um trabalho excelente. Nós temos a Mary, que é a mãe do William, que é vivida pela Emily Watson. E temos também o Joe Alwyn, que faz o Bartholomew, né, que é o irmão da Agnes ali. E por fim, acho que é importante, né, a gente citar também o Jacob Jupp, que faz o Hamnet, né, o filho, que é um fenômeno aqui, né? Todo mundo fala muito bem dele e tudo mais. Bom, pra gente começar esse papo, né, pra gente começar a mergulhar no filme, primeiro eu tenho que dizer que Hamnet
eu fui completamente capturado pela Chloe Zhao nesse filme. Para mim é um filme sensível, forte, poético, mas sobretudo ele é delicado e muito, muito, muito bem filmado, assim. Eu fiquei encantado com a fotografia desse filme. E para quem não sabe, né, a ideia do filme surgiu do romance histórico, né, da Meg O'Farrell, que foi publicado lá em 2020, e ela venceu o Women's Prize for Fiction, que reimagina justamente a morte, né, do filho do Shakespeare em 1596 como inspiração para Hamlet. E aí a Chloe Zhao descobriu o livro durante uma viagem de trem ali em 2021, e ali ela já saiu escrevendo 90 páginas iniciais do roteiro, impulsionada justamente por essa inquietação interna, né, sobre luto e criação artística e tudo mais. A Chloe Zhao até depois em algumas entrevistas falou, né, que ela sentiu que precisava expelir o que fervia dentro dela depois que ela leu o livro, né, como ela sentiu um chamado ali, como se fosse quase escolhida por aquele momento ali de introspecção e tudo mais. E aí ela depois até comentou que o trabalho dela é justamente capturar a presença e não deixar o corte final virar um panfleto. Então a ideia dela é deixa, né, a câmera rodar e vamos pegar esses momentos de uma forma autêntica, priorizando justamente a emoção autêntica, né, sem forçar mensagens ali muito desenhadinhas e tudo mais. E eu acho que esse é um caminho legal para a gente começar essa conversa, porque Hamlet não é apenas, né, sobre o teatro elisabetano, mas sobre como a gente lida com a dor de perder alguém que a gente ama. E aí eu queria já começar perguntando para vocês, assim, como é que vocês viram Hamlet, né? Como vocês viram a Agnes da Jessica Buckley, que é o pilar, né, desse filme, e essa mulher que no meio da natureza, com seu falcão ali, já demonstra logo nas primeiras cenas que a gente está vendo uma mulher que não cabe dentro de uma casa, né? Que ela é uma força da natureza. E eu queria saber se vocês já foram capturados de cara por isso, ou o filme conseguiu ir construindo essa sensação, né, visual e emocional que a Agnes traz pra gente ao longo do filme. Como é que vocês receberam a Agnes dentro do filme? Eu falei, né, sobre ela na minha crítica, e o que eu falei foi que eu acho que ela se aproxima de algo sublime e sobrenatural, assim. Eu acho que, assim, o mais tocante do filme, talvez a carga mesmo, assim, do filme, é ela, né? É a Jessie Buckley, é a Agnes. É essa personagem que, como você falou, Rafa, ela é uma força da natureza. Eu sinto que a Chloe Zhao, ela tem essa relação mesmo com a natureza, né? Os filmes dela, eu sou, assim, apaixonada pelo primeiro filme dela, que foi o filme longa de estreia dela, que é o Songs My Brother Taught Me, né? Que já é muito conectado com a natureza. Depois ela vai pra Domando Destino, acredito, né? Que é o filme posterior dela, que é o The Rider, que também tem essa conexão, aí o Nomadland, enfim. E assim, ela tá sempre trazendo, evocando isso. Eu acho que isso é muito, muito bonito. Mas quando a gente fala de uma história ali que atravessa muitos e muitos anos, e muitas simbologias, e muitas questões, inclusive, assim, de suposições, né, que a gente não tem certeza do que aconteceu, existe uma mística ali, sabe? Existe algo por trás daquilo ali que é, sim, como eu posso colocar, assim, uma coisa mais da natureza, uma força mesmo da natureza, que acho que é aquilo que ela invoca mesmo na atuação dela. E aí eu vi hoje, inclusive, um tweet, né, falando sobre como que ela encarou aquela cena em que ela tá chorando, né, que ela grita bastante ali naquele momento. E aquele grito, ele foi, aparentemente, né, pelo que eu li, ele não tava no roteiro. Ela sentiu que deveria fazer aquilo e ela fez, né? E esse grito, essa dor que ela passa nessa cena em específico é tão forte, é tão assim, é realmente algo que vem de dentro, sabe? Eu senti muito que eu tava testemunhando algo ali. E eu acho que é isso, assim, sobre ela. Eu acho que ela é uma personagem muito forte. A gente começa ali sabendo muito sobre ela, né? Sobre como ela não se encaixava, ela não cabe realmente dentro daquele espaço, ela transborda ali, né? E eu acho muito, muito legal, assim. Acho que como a Jessie Buckley consegue incorporar tudo isso nessa atuação, eu acho
fascinante, assim, tô torcendo muito por ela. Eu acho que deu pra perceber nesse Oscar e é isso, assim, eu acho que ela é isso, entendeu? E o Paul Mescal vai tentar chegar perto dela quando ela já tá lá há algum tempo já. Pois é. Ô, Ká, mas é interessante, né? Porque eu acho que uma das coisas mais fantásticas que o filme faz é justamente essa espécie de engenharia reversa na imagem da Anne Hathaway, que não é atriz, tá? Pra quem não sabe, Anne Hathaway, ela era esposa do Shakespeare, só que também chamavam ela de Agnes, né? Que é essa mania dos anos 1500, pra quem não lembra, mas que as pessoas às vezes trocavam os nomes, tipo Hamlet e Hamlet é a mesma coisa ali, é o jeito de escrever. A Anne Hathaway, esposa do Shakespeare, né, também eram chamada de Agnes e tudo mais, mas a Anne Hathaway, ela é essa figura que ela é meio apagada da história, né? Ela às vezes ela é pintada como chata ou problemática e tudo mais, mas aqui ela vira justamente essa força da natureza. E você acha que o filme consegue fazer essa, entre aspas assim, né, mas essa justiça histórica sem romantizar demais? Eu acho, porque quando a gente para pensar no que se sabe da história do Shakespeare, ela é uma figura que todo mundo, até quando a gente pega nos livros, né, nas publicações sobre as peças, se fala que ele foi casado com ela e tal. Mas, assim, a gente tá falando de uma época onde nem mulheres podiam subir ao palco, sabe? Na época do teatro elizabetano, na época que Shakespeare vivia, eram homens que interpretavam as peças que ele escrevia. Homens, inclusive, que faziam os papéis femininos. Uhum. Então, apesar de... É curioso, né? Porque se chama teatro elizabetano, inclusive, por causa da própria rainha, né? Enfim, a história não é muito justa com as mulheres. Elas eram apagadas. E eu acho que o filme, ele vai lá e tira esse foco desse nome que a gente está tão acostumado a ouvir falar, né? William Shakespeare. E as obras dele realmente sobreviveram ao tempo. Mas um ser humano não é feito apenas de si mesmo, né? Ao redor de cada um de nós tem uma infinidade de pessoas. E no caso dele, uma dessas pessoas era a Agnes, né? Era a Anne Hathaway. Então eu acho que o filme, ele coloca esse foco para essa personagem que não tem um olhar, assim, através da história, que seja muito justo com ela, porque a história desse período não era muito justa com as mulheres, especialmente mulheres que não eram rainhas. E se a gente for olhar as histórias das rainhas, a coisa também é complicada. Mas, então, eu acho que o filme ele tem muita sensibilidade, sabe? De dar esse enfoque na Agnes. Mas, assim, algo que me interessa também é o quanto, por mais que ela seja uma mulher que não tem tanto a ver com as outras mulheres da sua época, ela é muito ligada à natureza, ela não funciona da mesma maneira que outras mulheres que estavam ao seu redor. O filme também mostra até que ponto ela é uma mulher da sua época, sabe? Que é ali, que é mãe, que cuida dos seus filhos e que tem imenso prazer em ser mãe também, porque... Por que não? Enfim, o quanto, inclusive, a maternidade e até mesmo o desejo do Shakespeare de querer mais e de ir para outro lugar, não necessariamente, por mais que ela apoiasse, era exatamente a coisa que ela mais desejava, sabe? Ela era uma pessoa com vontades próprias e que sentia raiva. Eu gosto de como o filme traz uma humanidade, sabe, para essa personagem. Ela não é perfeita, mas é isso. Acho que você diz muito bem, né, quando fala que ela é uma força da natureza e ela tá diretamente ligada à natureza. He's not sleeping. Has he ever lost his temper with you? No. He ever raises a hand? He has never. He's never. He's angry with himself. He's sick with himself. He's a good man. He's a good husband. He's a good father, but he needs more. You possibly need other than his family and you. He has you. He needs to go to London. London? Yeah. Why London? Because London is where the whole world gathers. Perhaps he could extend his father's business there. He knows where he may be. I'm not being hasty. He needs more. Well, he needs proper work. A man needs proper work. He cannot just run away. This little life, this little thing, you crush him.
Ô Heineken, eu acho extremamente impactante o filme porque quando a gente tem essa figura no centro da história e a maneira como ela é filmada, né? A gente tem ali o Lucas Zaun com uma câmera muito fluida, assim, né? Sempre buscando ela, enquanto muitas vezes o Shakespeare ele fica parado, ele fica preso em enquadramentos assim estáticos. É quase como se ele já vivesse num palco ali, né? E essa diferença, né, da maneira de se filmar acaba ajudando a trazer ainda mais esse subtexto da Agnes à tona, né? Porque a gente vai vendo ela incorporada àquele ambiente que ela tá, né? É muita coisa. Eu achei que esse filme tem uma complexidade de assuntos, porque primeiro que é um filme que tem dentro de si a montagem da peça, que talvez seja uma das mais famosas do teatro ocidental, ou até do teatro ocidentalizado, que é o Hamlet, que talvez seja a obra de teatro e a narrativa mais montada, né? Se você for pensar, muitas vezes nas escolas, nas faculdades de piano ou de música, eles usam o Rachmaninoff como referência da graduação. Eu que estudei teatro, sempre escutei isso, né? A primeira faculdade que eu fiz foi teatro e a segunda que eu fiz foi cinema. E sempre escutei que o Hamlet era a graduação do ator. Tipo assim, você só pode dizer para os outros que você é ator se você interpretar Hamlet. É meio assim. Uhum. Você é ator? Você já fez o Hamlet? Você sabe o que é fazer Hamlet, né? Interpretar o Hamlet. E é um ponto de virada mesmo, assim. Não é todo mundo que faz, é todo mundo que discute, então todo mundo tem um jeito certo, um jeito correto de ler historicamente, socialmente, politicamente. Então acaba que é uma obra muito, muito, muito complexa. Deve ser um estresse, que é um estresse imenso, né? E ao mesmo tempo tem muita confusão, porque historicamente é uma coisa muito antiga, que tem nenhuma referência registrada, visual, como a gente tem hoje, né? Não é uma coisa que aconteceu na era da internet, ou não é uma coisa que aconteceu na era das filmagens. Então, tudo são relatos de livros que disseram. E ao longo do tempo, isso também foi ficando uma mítica em cima disso tudo. Então, pegar um filme que vai falar sobre a história do filho do Hamlet, que é uma história oficialmente real, né? Que existiu e que morreu muito cedo e que marcou a vida dele bastante, tanto que ele se referencia nisso. E aí fazer essa romantização sobre a criação disso, baseado na interpretação do Shakespeare, né, interpretando ou recriando a obra dele, deveria ser um estresse muito grande, assim, né, fazer. Porque eu penso que o Hamlet, ele tem uma estrutura de uma figura de metalinguagem muito pesada, muito extensa. O Hamlet, principalmente a peça, e não só o Hamlet, mas como o Shakespeare como um todo, mas o Hamlet é realmente a peça do Shakespeare mais importante para a história da narrativa, principalmente da história da narrativa realista no cinema. O Hamlet tem uma cena específica que ele contrata atores para interpretar a história que ele ouviu falar do fantasma do pai dele, né? Que o fantasma do pai dele visita ele e diz que quem me matou foi o seu tio, que agora tá lá casado com a sua mãe. Uhum. E ele fica na dúvida se isso é verdade ou não, então resolve contratar uma equipe de teatro para vir no palácio e interpretar uma peça que chama A Ratoeira, que ele escreve um rei matando um tio matando o rei e casando com a rainha. E aí ele queria mostrar essa peça pro rei e ver a cara do rei, né? Ver a cara do Cláudio, que é o rei, como que o rei reage. Se o rei ficar, eita ferro, alguém descobriu, então a gente sabe que é verdade, foi de fato o rei que matou. E, enfim, aí ele escreve essa peça, né? Dentro da peça ele escreve uma peça. Sim. E chama atores para interpretar essa peça dentro da peça. Então tem uma cena que os atores interpretam uma peça. Então um ator que for interpretar Hamlet, ele vai interpretar um ator que interpreta um outro personagem. Sim. Dentro. Começa por aí. E a gente tá falando de uma peça de 1600, ela vai dinossauro. E aí... E não só isso, num determinado momento da interpretação dessa peça, o Hamlet manda parar e fala, não ficou bom. Porque o Hamlet questiona a realidade da possibilidade de não estar o ator fazendo um bom personagem, porque não está realista o suficiente. E ele começa a questionar o realismo de que se é a interpretação de um personagem. Isso muito antes de Stanislavski, muito antes de Stella Adler, muito antes de tudo, né? Tipo, 1600 e tanto, você tem quase um tratado sobre a interpretação realista que vai ser tão importante para hoje a gente dar o Oscar de melhor atriz pra Jessie, né? Por ela estar interpretando de uma forma realista uma coisa que o cara meio que pré-estabelece como representatividade lá em 1600 de dinossauro. Então eu imagino o estresse que era criar essa obra.
E aí eu acho que a Chloe Zhao resolveu de uma forma brilhante que foi. E isso não é só desse filme. E aí meio que respondendo a sua pergunta 20 minutos depois. Não é só desse filme que a câmera fica muito parada. No Nomadland, que é o outro filme dela também, ela também traz isso. Ela também usa isso como referência. Sim. Os outros filmes que ela... O outro filme, Nomadland, ela também editou. E ela também editou esse. Ela é co-editora com o brasileiro, o Afonso Gonçalves, que é um brasileiro, né? Que foi quem editou o Ainda Estou Aqui. Ele editou esse filme também. E ele comenta, eu já vi uma entrevista dele, que ele comenta que é um pouco da escolha dela fazer uma forma teatralizada da representação dessa história. Sim. Então tem uma cena que fica muito clara, que é bem no início do filme, lá perto dos 5 minutos de filme, que quando o Will vai entrar na casa dela, né, e ela entra num galpão, a câmera para nele e fica nele. E depois isso se repete na casa para mostrar as crianças. A câmera para na janela, nas camas, e as crianças atravessam o frame e a câmera não faz o pan, assim, a câmera não vai atrás deles. Então, o filme repete isso o tempo todo. No Nomadland também. No Nomadland tem várias vezes que a câmera tá parada e os atores estão interpretando na frente dela. Coisa que poucas pessoas fazem, porque é de uma forma muito rudimentar de filmar, muito bruta, muito difícil de entender, porque os personagens, quando o personagem olha para o lado e olha para fora do frame, digamos assim, para a esquerda ou para a direita, o próximo take que o editor tem vontade de colocar, e eu falo isso como professor de edição, é o que aquele personagem está enxergando, porque o público meio que fica, tá, eu te vi olhando para uma coisa, agora eu quero ver que coisa é essa, então me mostra que coisa que você está enxergando. E isso é tão naturalizado na edição de cinema, que quando não acontece, o público fica se questionando por que eu tô aqui ainda. Por que eu ainda tô olhando esse cara parado, olhando pro lado, enquanto ele tá falando com alguém do outro lado, e eu não tô vendo esse alguém que ele tá falando. Sim. E essa estrutura bruta é um pouco da característica que ela quer fazer e que ela acaba implementando nos 2 filmes que eu tô citando, que é o Nomadland e depois esse. Ela implementa não só na decisão de direção da câmera, né, no sentido de que, obviamente, ela interfere no cinematographer, porque não é ele que decide o frame necessariamente, mas é ele que, junto com ela, toma a decisão do quanto que mostra. E não só por isso, o filme é quase todo feito com 35mm de lente, que é mais ou menos o que a gente entende do olho humano. E tá quase todo o tempo na altura dos olhos. A câmera está toda na altura dos olhos. Então isso, para mim, dá um aspecto de teatralização, que foi a forma que ela tentou fazer para diminuir a distância dessa mítica que vai ter em relação ao Shakespeare e em relação ao Hamlet, principalmente, que é o peso que esse filme vai ter, né? Então, me parece uma forma brilhante de resolver usar a técnica que já é dela, de tentar deixar, primeiro, a câmera parada, muitas vezes, e os atores atuando na frente dela, ao invés de ficar fazendo inserts e reconstruir uma cena baseada na câmera, né? Porque no cinema a gente usa muito essa estrutura épica de montagem, por exemplo, e eu sempre dou esse exemplo com os meus alunos, que tem uma cena que você tá fazendo, sei lá, um casal e um tá traindo o outro. Aí você filma o rapaz ou a moça e aí tem uma cena do cara perguntando assim, você é casada? E aí corta pra pessoa falando, não. Né? Se você corta pra pessoa falando não, a informação que você dá pra plateia é que ela não é casada, ou pelo menos que ela diz que não é casada. Essa é a informação que é dada, porque você corta de um ponto pro outro. Mas se você botar um insert de uma aliança na mão da pessoa, ou um insert de um flashback da pessoa casada com uma outra pessoa, ou qualquer insert que desdiga a informação que virá depois dela dizer não, aí você imediatamente sabe que a pessoa tá mentindo, ou seja, a pessoa fala, você é casada? Corta pra aliança, corta pra ela falando não, aí você sabe que isso não é mentira. E essa é a forma de conduzir para contar a história no cinema, você vai montando informações, somando pequenos quadros, para que a plateia vá somando o que ela viu, e no final a plateia entenda o conteúdo X. Nesse filme ela usa muito pouco isso. Pelo contrário, ela deixa a câmera parada muito tempo para você ver a reação da pessoa e você tem que fazer você tem que contar com a atuação para que a história entenda, para você entender que a pessoa está triste, que ela está satisfeita, se ela está prazerosa, se ela está com medo. Qualquer informação que precisa ser dada para o personagem andar para frente é dado na interpretação, tal qual o teatro acontece, porque no teatro você não tem esse recurso. Então, para mim é muito brilhante nesse sentido. Ela pegou uma coisa que é muito difícil, que é, vamos montar Hamlet, que é uma peça ultra complexa, super difícil, super cheia de coisa, mas vamos fazer isso de uma forma teatral dentro do cinema. Exato. E posso só acrescentar uma coisa, porque eu tenho visto
algumas pessoas reclamando justamente disso, de que não tem muita movimentação de câmera, que ela traz uma direção muito simples, e eu acho questionável esse pensamento. Primeiro porque eu acho que uma boa direção de cinema não é apenas mudança de plano ou fazer planos muito estilizados ou muita firula e enfim. É até achar, pra mim, eu não sou editora, tá? Mas assim, eu acho meio questionável quando as pessoas acham que só corte é uma boa montagem, sabe? E eu acho que no caso do que a gente vê a Chloe Zhao fazendo aqui, tem muito a ver com isso que você traz, de que, poxa, ela tá pegando a referência do teatro, ela tá trazendo aquilo ali de uma forma fílmica, sabe? Porque a gente também vê muitas vezes adaptações de peça que não trazem brilhantismo na maneira como são colocadas na tela. Exato. E eu acho que aqui ela faz exatamente o contrário disso. Ela consegue, nas escolhas de câmera, sabe, de planos, de movimentação, e na direção de atores, que é uma coisa que muita gente do cinema gosta de esquecer, mas é imprescindível, ela consegue trazer a essência do teatro sem ser teatro filmado. Uhum. Eu acho que a filmagem, e aí também eu não quero ficar muito me estendendo nas questões muito técnicas para não ficar muito chato, mas direção, né, no sentido conceitual, acadêmico, digamos assim, ele é um trabalho de ator. Assim, você é diretor de um filme porque você tem que trabalhar com os atores. É isso que faz você ser um bom diretor. Escolha de ângulo, de câmera, escolha de lente, ele tem pouca referência com o que o diretor decide, sabe? Ou a diretora decide. O cinematógrafo tem mais esforço e mais mérito no look visual do filme do que o diretor. Embora as pessoas gostem muito de associar que o diretor trouxe a escolha da câmera e tal, e isso é um pouco meio confuso, até porque a gente tem que estar lá, assim, né? Eu sempre brinco que Oscar e qualquer coisa assim, pra você falar que é o melhor ator, ou o melhor diretor, ou o melhor cinematógrafo, ou o melhor isso, é avaliar o melhor dentista, né? Tipo, é muito difícil você falar quem é o melhor dentista, né? Porque cada cirurgia ou cada procedimento é com aquela pessoa daquele jeito, e você não tem um melhor que o outro, porque é impossível você ter uma coisa melhor, já que aquilo não é ranqueável de jeito nenhum. Mas a gente resolveu gamificar tudo, então a gente fica usando essa referência. Então, a fotografia do filme está muito vinculada à escolha técnica, principalmente. Tipo, eles escolheram filmar esse filme com uma ARRI, uma ARRI digital, que é essa 35, tipo, é uma ARRI que tem esse look de película, né, mas ele é um filme que foi finalizado em DCP mesmo, tipo, em 4K, filmado para ser finalizado em 5K para poder passar nos streams também. Então, assim, ele tem uma pegada muito grande digital, mas ele continua tendo uma característica de filme de época, que é essa película, né, queimada, essa coisa super, ultra não saturada. As cores são bem lavadas, né, Rani? Eles fazem uma proposição muito leve, na pegada muito natural, digamos assim. Fica muito próximo do que a gente está acostumado com essa realidade do cinema atual, que é um contraste super alto, então você tem uma coisa super escura o tempo todo, onde eles estão na sombra é ultra breu, você não enxerga quase nada, então é só velinha mesmo para poder iluminar o lugar escuro, coisa que é um pouco recente dos anos 2000 para cá, essa fotografia, mas isso não tem muito a ver com o que ela decide, assim. Então, eu acho a direção dela bastante simples nas escolhas. Só que o problema é que eu uso a palavra simples sem estar com o peso de que isso é ruim. Pelo contrário, eu acho que fazer coisas muito simples é muito mais difícil do que fazer coisas muito complexas. Porque você faz uma coisa... Imagina, você vai fazer uma receita. Aí você dá 2 itens e eu quero que você faça uma coisa brilhante, deliciosa, maravilhosa com 2 ingredientes. Outra coisa é você fazer isso com um monte de açúcar, leite condensado e não sei o que, me dá 25 elementos, a chance de eu fazer uma coisa deliciosa é maior, porque tem muitas opções, né? Fazer coisas muito simples é muito difícil, muito difícil. E eu acho que ela tem... Essa é a minha questão, né? Isso, eu acho que ela tem esse primor, ela sabe colocar uma coisa muito simples, que é, a câmera tá parada mesmo, não tem muita profundidade, não tem muita loucura, a câmera tá parada. E o ator vai fazer uma coisa muito simples, que é entrar, parar na frente da porta, ficar tímido e olhar pro lado. É isso, é simples assim. Mas se você parar para analisar a dificuldade que é o nível de interpretação para que as pessoas, sem que alguém diga, nossa, estou super tímido aqui, a plateia conseguir entender essa profundidade de interpretação e representatividade, da representação no sentido de personagem, é brilhante para mim. Eu acho que ela é uma das diretoras e editoras, né? Porque ela,
como o Afonso disse no podcast, ele falou, ela só tá dirigindo o filme porque ela só é chamada de diretora porque ela quer. Porque ela poderia muito bem ser editora pro resto da vida, porque ela é ótima, ela é brilhante, genial. Ela poderia escolher a profissão que ela quer fazer, ela não precisa ser diretora. E ela editou o Nomadland. Há muito tempo atrás, eu fiz uma participação numa chamada com ela. Uhum. Quando a gente estava estudando os filmes do Oscar e tal, e por acaso na academia de cinema, os editores da academia, né, o sindicato dos Estados Unidos, eu fui convidado para participar na chamada, e estava na chamada com ela. Aí ela falou, a gente perguntou, tá, você é diretora do filme, mas aí você também montou o filme? Aí ela falou que só montou o filme porque ninguém queria montar. Pois é. Eu falei, ninguém quis. Aí eu resolvi fazer, porque ninguém queria, porque todo mundo falava, esse filme aí não tem nada a ver, esse filme é nada a ver, esse filme é esquisito. Não, ela é brilhante. É lento, é muito lento, ninguém entende nada. Aí ninguém queria, eu fiz. E o filme é brilhante por isso, porque é realmente super lento, super devagar, super calmo e super simples. Super simples. E é lindo, brilhante, assim, né? Don't be sad. Shall we well? I shall not. Not without you. It's here. Do you see it? It's watching us. I'll tell it to take us both. We'll go together. Eu acho que tem uma coisa interessante, porque a Fabi até trouxe isso, né, Fabi, sobre a parte da... Quando você deixa a câmera rodando e daí você tem, né, situações em que o próprio ator faz algo improvisado e aí você consegue capturar aquele elemento. E daí quando o Haneke fala sobre essa questão da metalinguagem que o próprio Hamlet tem, e aqui a gente tem metalinguagem em cima de metalinguagem, porque é um filme falando sobre uma peça que fala sobre uma peça que fala sobre, tipo, é uma camada atrás da outra. Isso é tão maravilhoso da gente ver, porque para além dessa questão do que Hamlet significa para o teatro, por ser essa peça, né, super profunda que como nenhuma outra anterior tinha essa complexidade da mente humana, né, usando longos monólogos, né, que Hamlet traz ali, trazendo as dúvidas do personagem, as contradições, a autoanálise dele e tal. Tudo isso foi muito novidade, assim, quando se viu o Hamlet pela primeira vez, e ele inaugurou esse protagonista moderno, dividido, né, entre justamente a ação e a reflexão, a razão e a emoção, e aí ele torna o personagem uma referência de personagem problemático, né, e introspectivo também, dentro dessa literatura dramática. Então Hamlet é uma revolução na maneira como ele é escrito, na maneira como ele é montado. E aí quando a gente para pensar no filme e pensa nessas interpretações de improviso, a gente vê justamente que o filme ele é todo uma brincadeira de metalinguagem em que a peça está dentro do filme como um todo, em vários momentos e em vários detalhes. E essa complexidade, essa engenharia reversa que a Chloe Zhao faz realmente é incrível, né, Fabi? Rafa, o que eu queria voltar um pouquinho, rapidinho, pro que o Haneke falou também, a Carícia, né, antes, em relação a essa simplicidade da direção da Chloe Zhao, né? Eu acho que isso é uma virtude. Sim. Eu realmente vejo como uma virtude. Eu não sou muito fã de filmes com muitas firulas, pra falar a verdade, assim. Eu acho que o que mais me atrai, assim, na filmografia da Chloe Zhao é exatamente essa simplicidade e essa maneira como ela busca sentimentos que são muito elementares e de uma maneira realmente simplista, assim. Não é algo extremamente elaborado, ela não vai fazer algo muito complexo. Eu não espero isso dela, né, na verdade. Então, quando eu assisti Hamlet, na verdade, eu não estava esperando isso. Então, eu não sei se é por conta disso também que eu me deixo levar, sabe? Por tudo que ela constrói.
E assim, eu vi muitas pessoas falando que esse filme ele teve umas duas vertentes, assim, eu sinto. Que vai mais ou menos na ideia que eu vou trazer um filme de um tempo atrás, mas eu acho que cabe aqui por conta das reações, né? Que é o Close, do Lucas Dondt, que inclusive tem podcast com a gente aqui, né, Rafa? Sim, eu tava sim. nesse podcast também. Que é assim, esse divide entre quem gostou muito e se emocionou muito, que claramente é o caso de todos nós aqui, e aquelas pessoas que não gostaram porque se sentiram manipuladas pela narrativa. Exato. E sentiram, né, que o filme é muito simplista e que ele enfim, é um melodrama barato, né? Não seria um melodrama bom, de fato. Então, assim, eu sinto que existem essas duas vertentes, assim, quem consegue se conecta muito, e quem não consegue realmente não embarca e pronto, e o filme se perde desde o começo. E não acho que a Chloe Zhao, ela tem essa forma, né? Esse negócio dela, que com o Nomadland aconteceu a mesma coisa. Eu vi o mesmo tipo de reação também, né? Que eu particularmente sou fã desse filme. Eu adoro esse filme, adoro a atuação da Frances. Eu acho maravilhoso. Mas eu vejo até hoje muita gente falando que é um dos piores vencedores do Oscar de todos os tempos. Então a gente tem essa divisão muito clara. E eu acho muito interessante perceber que o que me agrada, que é justamente o que nos agrada, aparentemente, né, aqui nessa conversa, que essa abordagem simplista mais dela, não agrada todo mundo. Muito pelo contrário, né? E além disso, também tem um outro ponto que eu achei interessante que vem sendo discutido, né? Eu tô trazendo isso porque são comentários que eu tenho visto também pra gente trazer pra cá, né? Sobre a atuação também, eu vi muitas pessoas falando que acharam muito exagerada. E vi até gente falando que o filme incentiva a Chloe Zhao, na verdade, enquanto diretora, né? E enquanto faz a direção dos seus atores, incentiva os atores a atuarem no volume máximo. Eu fui muito assim, fiquei muito espantada quando eu vi esse tipo de comentário, porque pra mim é justamente o contrário, assim. Eu acho que ela deixa os atores, eles precisam imprimir, como o Heineken falou, porque muito das cenas, elas não têm um close fechado, que é algo que poderia facilitar, entre aspas, né, para os atores conseguirem passar as emoções e que, enfim, a gente sabe qual é o poder, né, de um close-up. Mas quando a câmera não tá tão próxima assim, a gente tem que entender ali pelo gesto, a gente tem que entender pela linguagem corporal, enfim. E a gente também tem que entender pelo próprio cenário, né, pelo próprio enquadramento e tudo mais. Então, pode ser que tenha essa impressão para algumas pessoas que os atores estão atuando ali algumas vezes em volume máximo, mas para mim não. Para mim é algo muito, eu sinto algo muito naturalista mesmo na forma como ela conduz os atores, na forma como ela filma, na forma como ela enxerga o ritmo é contemplativo do filme. Então, assim, eu sinto que ela deixa, sabe, as coisas fluírem nessa montagem, ela e o Afonso Gonçalves, ela deixa o filme ter um ritmo muito, assim, contemplativo. Eu acho que essa é a palavra que talvez descreva melhor. E, por fim, a famosa, também bem comentada cena do final, né, que toca a música do Max Richter. Isso é um grande ponto que tem sido comentado também, que é uma música que toca em vários outros filmes, incluindo A Chegada, né, do Villeneuve. Sim. Então, assim, as pessoas falando assim, ai, mas essa música, meu Deus, e não sei o quê. Eu acho que eu concordo muito. Aí eu vou citar aqui o meu querido amigo crítico também de cinema, que é o André Guerra, que hoje fez um comentário bem interessante sobre esse uso dessa música em específico, falando que essa música remete muito a emoções que as pessoas têm com a arte, né? E que, muito provavelmente, por isso ela é utilizada naquele final, naquele momento ali, que a gente sabe que existe essa conexão, existe esse comentário, né? Essa metalinguagem, como você falou, Rafa. Então, eu acho que é muito adequado, mas é muito engraçado, porque eu vejo muita gente falando assim, nossa, mas isso aí foi exatamente o que me tirou e me levou para outro filme, né? Como que funciona essas experiências diferentes com o mesmo filme, com a mesma técnica que está sendo empregada, mas que para as pessoas, né, o cinema, enfim, impacta pessoas realmente de maneiras distintas, assim, é como a gente percebe que existe, né, essa questão da via de mão dupla, nunca vai ser 100% a mesma coisa que foi para uma pessoa que vai ser para outra. E eu acho que isso é legal, acho que está rendendo papos muito, muito bacanas, apesar de, claro, eu ter amado o filme, ter chorado bastante, principalmente com o nosso ator mirim aí, prodígio, o Jacobi, né?
Jacobi ou Jacob Jupp. Nossa, ele é incrível. Sensacional. Eu acho que tem uma questão de memória também, né? Assim, porque o filme, ele tem um desenho de som, né? Que é do mesmo premiado, né? Por zona de interesse ali e tal. E é fundamental, assim, para essa imersão sensorial do filme, assim. Porque o filme, ele não tem um silêncio absoluto. A gente ouve o vento gemendo, sabe? No passar ali, e isso dá uma sensação de estômago vazio quando você tá vendo aquilo, justamente por conta desses takes longos, né? A madeira da casa estalando ali enquanto as coisas estão acontecendo, é tudo muito, muito bem encaixado, assim. E aí, conforme vai surgindo algo, né, que tá prestes a quebrar com aquela realidade, a gente vai vendo esse som ficar cada vez mais tátil, né? Ele coloca justamente o espectador com o pé descalço ali na narrativa, sentindo a fragilidade, né, dessa vida medieval, né, onde a morte era algo constante na vida das pessoas ali, né? Ele tava na esquina, e é impressionante isso, assim, como é perceptível, né? Então eu acho que tem uma questão de memória, porque mesmo o uso da trilha e tal remete realmente a isso, a essa construção, assim. Para quem nunca viu essa trilha em outro lugar, ela encaixa perfeitamente ali, porque ela é um crescente, e é um dos poucos momentos em que a trilha é utilizada, né, de uma forma muito feliz, inclusive. E eu acho que tudo isso, todas essas questões, né, dessa metalinguagem e tal que a gente vai vendo aqui, é interessante justamente porque a gente vai sentindo os personagens, né, de uma forma muito mais palpável. E aí eu volto para a questão do improviso. Eu vi uma entrevista da Jessie Buckley com o Paul Mescal, eles conversando e falando que, por exemplo, aquela cena do tapa foi um improviso. E ela só existiu porque a Chloe Zhao deixa a câmera rodando ali e deixa acontecer. E quando você vê no filme, é uma cena longa, assim. Tipo, ele chega, fala que ele vai embora, que ele vai voltar lá pra Londres e tal. Ela fica incomodada, levanta, a câmera fica uma câmera aberta. Então, realmente a gente tá ali né, assistindo aquela peça de teatro ali. E aí eles se olham, tem 1 minuto de silêncio. E aí a Jessie Buckley tem esse impulso de dar um tapa nele, né? E ele desvia do tapa. E tudo aquilo é improvisado. E a Jessie Buckley falando daquilo, falando daquele sentimento que a Agnes estava tendo, né? De um sentimento de abandono, de quem tinha acabado de perder o filho, de quem via, né, no marido uma pessoa ausente, que não estava ali, e ela fala para ele o tempo todo, você não estava aqui, você não estava aqui. O peso dessa morte, né, em cima dela, e ela tentando lidar com aquilo, o cara chega e fala que vai embora, então a raiva, o ódio que aquilo deu nela e tal, e ela expondo aquilo daquela maneira. E eles até brincam na entrevista, né, o Paul Mescal, ele fala, eu achei que a Chloe não ia usar aquele take, eu achei que ela não fosse usar, porque ela tenta dar o tapa, eu seguro, a gente cai no chão, uma coisa que não dá direito para ver os dois ali e tal, e a Chloe Zhao depois fala, eu achei aquilo assim, perfeito, porque simboliza tudo que eles estavam vivendo, assim, ele buscando se reencontrar com ele mesmo diante de uma perda colossal e ela se sentindo completamente abandonada e fragilizada com tudo que aconteceu. Então, tipo, essa sensibilidade que só pode vir dessa mulher que tem essa delicadeza da montagem é brilhante, é incrível. Tem uma coisa interessante que é em relação a isso, assim, o filme é de baixíssimo orçamento, né? Ele foi feito com acho que pouco de 30 milhões de dólares, o que para um nível desse é praticamente nada, assim, né? Tem casamento que custa mais que isso. Sim. Então, assim, é de fato um filme muito baixo orçamento. Você nota o baixo orçamento na parte da sonoplastia, digamos assim, né? Porque a parte de som é muito simples, a captura de áudio é bem rudimentar. Eu tive muita dificuldade de conseguir entender tudo que está sendo falado. Eu vi 2 vezes no cinema e eu tive muita dificuldade de entender, porque o inglês é muito, muito baixo dela, né? Principalmente dela. Tem um sotaque fortíssimo. Tem horas que fica assim,
blá, 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 blá. O que ela falou? Não consegui entender, sabe? Porque tem uma coisa que eu não cheguei nessa informação, então eu não sei exatamente se foi assim, mas eu tenho a impressão que tem pouquíssimo ADR, né? Como é que chama isso no Brasil? Redublagem. Tem pouquíssima parte que foi redublado, que o que 90% dos filmes, todos, eles tentam muito fazer ADR, porque é uma forma de facilitar o público entender o que está sendo dito, porque, afinal de contas, a história do filme é importante e a história do filme é contada também pelo que os atores estão falando, né, pelos personagens falando. Então, a fala é muito importante. Vai ser uma substituição, que é uma coisa absolutamente comum para quem trabalha com edição. Você faz isso todos os dias, né? Você tem que pegar e trazer o ator de volta para o estúdio, e o ator vai regravar ele mesmo, porque o áudio gravado no set é impossível, né, de usar. Tem um monte de gente gritando, quem já fez filme sabe como é que é, né? Tipo, é uma barulheira, gente gritando, tem gente atrás chamando pro catering, tá na hora de comer, isso aqui, enquanto a cena tá rolando. Então, é uma zoada de barulho, depois tem que limpar tudo, apagar todo o áudio e ficar só com o áudio que foi gravado, só ela falando. Só que nesse filme tem muito barulho que parece, obviamente não é assim, mas parece ser gravado no set, assim, parece que o áudio é o original da câmera, o que não é, porque eles filmaram com uma Alexa AR35 e o compressor de áudio é muito baixo, é muito ruim. Eu sei porque eu trabalho com essa câmera já, então ela não é boa para ser botada para um filme pro Oscar, né? Mas é um baixo orçamento mesmo, então assim, a qualidade final é muito simplória. Eu não acho que esse filme vai ter muita gente gostando tecnicamente do som, mas eu entendo essa escolha dela de fazer, né, ou pelo menos dessa escolha de deixar isso ao final, de não investir tanto dinheiro, já que só tem 30 milhões, numa pós-produção de áudio, né? Ele vai só o básico. Só que isso se reflete em todas as escolhas que eles fizeram, né? O filme foi filmado em 1,66:1, né? Eu não sei como é que chama isso. Enfim, eu vou falar que é aspect ratio porque eu acho que é o nome que é o nome que eu conheço. Que significa que tem 1,66 pixels para cada 1,1 pixel vertical e horizontal, que é meio que o padrão básico da TV e o cinema genérico, mas é o que o teatro tem também, que é como se fosse o olho humano. Porque isso que o Rafa estava falando é muito... Por que eu tô falando todas essas coisas malucas? Porque isso tudo tá vinculado com o lance da contemplação do filme. Sim. Então você não tem uma música muito presente. O que você tem é uma música que funciona, que é leve e que tá ali pra fazer você não ficar prestando atenção e se emocionar com a música. Porque não é essa a função da música, né? A música no cinema ela não pode virar um protagonista e virar o tema das pessoas saírem falando da música, porque a música é tão importante. Não, você tem que esquecer que a música existiu. Assim como você tem que esquecer que o figurino existiu. Você tem que esquecer que tinha tratamento de cor. Você tem que esquecer, porque você vai sair emocionado com a história, pensando que aquilo que aconteceu na frente dos seus olhos foi tudo real, né? Por algum motivo, o barulho do vento ali foi filmado, porque a câmera estava filmando uma árvore balançando, então é natural que eu escute aquele barulho do vento, porque eu tô vendo uma árvore mexer. Mas a escolha disso não é cheio de acho que foi a Fabiana que disse, né, que não gosta de filme cheio de elementos demais e coisas demais. Então, assim, o filme não tem isso, ele é muito simples, né, muito simples em tudo. A escolha da forma como ela filma, a escolha do tanto de áudio que eles investem e a escolha do tanto que ela quer que fique representado no sentido de atuação. E aí, volto ao que eu tinha colocado antes, né, diretor e diretora é trabalho de ator. Eles têm que trabalhar com ator. E aí, o que eu acho, e por que eu acho que ela é brilhante? Porque talvez ela tenha um time que ela confie bastante e fale, cuida da parte do som aí, cuida da parte do frame, o frame que eu quero é esse aqui, eu quero mostrar mais ou menos com essa lente que eu quero ficar o mais natural possível. A gente tá filmando isso em 5x4, que é o aspect ratio do filme, né? Tipo, é um 1,66:1. Então, tipo, é o mais natural possível e a gente quer que a câmera fique mais tempo parada e eu não quero muita cobertura. E o que significa isso? Ela vai escolher aqui, por exemplo, a cena que a Agnes está assistindo a peça, ela vai ser a cena que a gente vai ficar vendo a Agnes assistir a peça e reagindo ao que está acontecendo na peça. Mas eu não vou gastar muito tempo filmando a peça. Embora o Afonso disse no podcast que eles filmaram 45 minutos ou 40 minutos do Hamlet. Então, a peça em si tem filmada, pronta, 40 minutos. Caraca. Mas a gente vê só, 5, 6 minutos no filme todo. Sim, então, sim. Eles tiveram que escolher cenas que vão ser vistas, porque o que a gente fica vendo naquela cena, principalmente na final, é ela assistindo a peça. A escolha é ela olhando a peça. A gente fica nela muito tempo.
E aí o Afonso disse isso num podcast, falou assim, o cara perguntou pra ele, né, se ele tinha muita cobertura porque você sempre tenta fazer cenas de cobertura pra você na edição poder fazer essas montagens. Ele falou que não, tava até no roteiro já desde o início, que era pra filmar a reação dela mesmo. E a reação dela foi construída baseado em meses que ela trabalha. E aí é que vem esse ponto que eu tava dizendo. Ela trabalha num nível muito natural com os atores. Então, o brilhantismo da direção dela porque ela pega os atores e fica com eles meses num trabalho de mesa, conversando sobre o filme, falando sobre o filme, assistindo o filme junto, conversando sobre os personagens, conversando sobre as emoções. Eles passam a quase virar família por um tempo lá, meses, meses e meses e meses. Quando você vai pra cena, que é no sentido de gravar, os atores já estão com tudo muito bem estabelecido em termos de emoção do que eles querem. E aí a única função é fácil, é só, filma aí e depois a gente usa isso, porque o grande trabalho foi feito antes. O que acontece que é isso, é uma forma diferente de pensar cinema, que está muito mais voltado para pós ultimamente, né? Está muito mais voltado para uma construção do que a gente capta. Então existe um grande planejamento, mas depois que a gente filma, a gente senta na ilha e aí a gente vai planejar que filme que a gente quer, o que a gente tem na mão. Porque a gente vai decidir música, a gente vai decidir um monte de coisas que vai ser previamente decidido, mas que vai ser de fato resolvido quando a gente já tem filmagens, né? Os diretores montam as coisas, muitas vezes, assistindo deles, né? O Tarantino faz isso. Filma, bota em película, assiste nos cinemas deles, né? Coisa que é muito raro. Você fica vendo os deles. E os filmes que têm essa característica de vamos ensaiar, e depois que a gente tiver a cena, aí eu ponho a câmera, eles geralmente têm essa mesma característica contemplativa. Um outro que usa esse mesmo método é o Parasita. O Parasita não tinha deles, né? O editor também tive uma oportunidade de fazer uma chamada com ele, falou não tinha deles. O diretor senta com os atores e ensaia sem câmera, só os atores, por semanas, e faz 70, 80 vezes a cena, até a cena ficar ótima. Aí quando a cena ficou pronta, traz a câmera e filma. Entendeu? E aí só precisa fazer 2 takes mesmo, porque ela já tá tudo boa mesmo. E aí é só montar isso, sabe? E é uma forma diferente de fazer, porque um é que gasta menos dinheiro, mas outra que talvez pegue um pouco mais de uma coisa que tá faltando, que é essa humanidade na interpretação. Essa pequena coisa que é parar por um tempo e ver o ator fazer a curva dramática do personagem, do ponto A do ponto B, com fala, ou com gesto, ou com um olhar, ou com uma pequena coisa. Sem essa pirotecnia de montagem, usando uma cacetada de foley, uma cacetada de música, uma cacetada de take, um monte de insert para poder dizer aquilo que a gente está enxergando. You know, I'm constantly wondering where he is. Or where he has gone. Whatever I'm doing, I'm wondering where is he? I mean, he can't have just vanished. All he needs is for me to find him. He must be somewhere. I fear I may run mad with it even now, a year on. Year's nothing. Year's nothing. It's every second. Traz, né, que isso não é exatamente comum, mas é muito curioso, porque essa coisa, inclusive, né, eu também venho do teatro e depois é que eu fui estudar cinema, eu fiz os 2 cursos também, e aí é interessante, porque isso é uma lógica do teatro, a lógica de ensaio, e eu consigo entender porque em vários casos a gente não tem dinheiro para fazer cinema e manter tanto ensaio, mas aí também depende do lugar onde você está fazendo, o filme, e de várias coisas. Mas uma coisa que eu queria comentar, é que talvez soe um pouco polêmica, mas eu vejo essa crítica a Chloe Zhao de antes, eu vi muito forte ao Hamlet, como até a Fabi falou, né, de que essa coisa, o filme é visto por muitos como muito simples, não tem e aí as pessoas usam, né, essa palavra de não tem um grande trabalho de direção, quando, na verdade, o filme tem um grande trabalho de direção. Eu acho curioso como isso é muito dito por alguns tipos de cinema feito por mulheres. E aí, qualquer coisa que não tenha esse excesso de pirotecnia, como Heineken falou, é colocado como se fosse uma direção menor. E aí é muito curioso porque eu acho que isso vem muito de um olhar que já é treinado, sabe? Para que as pessoas achem um grande filme é aquele filme que tem excesso de firula. Exato.
quando, na verdade, realmente fazer coisas simples são muito difíceis. Porque se você fizer o simples mal feito, aí ele vira... A maioria das pessoas vai achar qualquer coisa. Especialmente na época que a gente vive, que tudo é rápido demais, não existe tempo, sabe? As pessoas não param tempo pra fruição mesmo, sabe? Das coisas, da arte. Tudo precisa ter muita informação, uma em cima da outra, para que a atenção das pessoas se mantenha. E eu acho interessante pensar num filme que tá ali, né? Retratando algo de séculos atrás que, sabe, não tá também... Porque a gente vê muitos filmes que retratam coisas de séculos atrás, mas que trazem vários elementos contemporâneos, e, enfim. E eu acho que esse filme da Chloe Zhao, ele respeita... Óbvio que não é teatro elizabetano, a gente sabe disso, né? Não é Shakespeare. Mas eu acho que traz elementos que, às vezes, hoje em dia, causam estranhamento, porque a gente vive numa época onde tudo tem muita firula. Inclusive, algo que te permite só parar e sentir também, às vezes incomoda e parece que é taxado por muitos como algo menor, sabe? Ou como brega, né? Ou como brega, manipulativo. Ou manipulativo, que é uma palavra que eu ouvi muito sobre o filme, assim. É muito manipulativo, tá querendo me induzir ao choro o tempo inteiro, assim. Mas aí também, assim, eu acho que essa galera que fala isso, eu particularmente não me importo, não leio muito, né, porque eu tenho uma certa ojeriza. Eu não vou falar que eu sou contra crítico de cinema, porque eu tô aqui entre vocês, né? Mas no meu fundo eu sou contra crítico de cinema. Mas eu acho que a galera que fala uma coisa dessa, tipo assim, o filme manipula meus sentimentos. Ué, cara, pelo amor de Deus, você não entende o que é cinema, né? Cinema é manipulação, não é? É só isso, cara. Tá querendo me fazer chorar. É lógico, seu idiota. É pra isso que você foi lá, idiota. Né? Tipo, enfim, fui numa corrida de carro e achei super todo mundo veloz. Por isso que você vai na corrida de carro, sei lá, idiota. Mas é um pouco isso. Acho que a pessoa que fala que o filme, por exemplo, que ela tem uma direção menor porque tem menos pirotecnia, é claro que a pessoa não entende de fazer, ela entende de assistir. Ela ela só assiste filme, mas ela nunca fez, ela não sabe o que significa, porque é justamente o contrário, né? Se você for ver uma taxa de presença no set, esses filmes que tem um monstro verde que destrói o planeta, o outro que, sei lá, toma uma poção e fica gigante, esse filme do cara que voa, que é azul, que usa cueca por cima da calça, essas coisas todas de super, elas têm uma taxa de presença do diretor no set muito pequena. O diretor vai lá para definir pequenas coisas, ele vai decidir na ilha. E olhe lá, os filmes são editados com um produtor sentado do lado do montador, falando, a gente tem que mostrar mais esse personagem, a gente tem que mostrar menos esse personagem, porque isso está vinculado com a quantidade de figurino que foi filmado, que apareceu, que está vinculado com a quantidade de boneca que a gente vai vender. Então, assim, isso tudo está já pré-filmado, pré-decidido, e a decisão do diretor é muito pequena, é muito mesmo pequena. Aqui não, aqui você tem um filme que foi feito na mão dela. Ela escreveu o roteiro baseado no livro, ela filmou estando no set 100% das vezes, porque trabalhando com os atores, e depois ela montou o filme. Pois é. E montou o filme oficialmente, assim, segundo até o Afonso, que é o outro, falou que montou metade junto com ela. Ela fez o primeiro assembling, que é uma coisa muito rara. Tipo, ela sentou, pegou todo o material bruto, botou o filme que ela queria lá, 5, 6 horas de duração, que é todo o material que ela tem para poder usar para contar a história, fez a versão dela do filme, deu pra ele, falou, assiste a minha versão, vê o que você acha, e aqui tá o material bruto, e faz a sua versão. Ele fez a versão dele, depois ele se mudou, ele foi pra Londres, né, porque ela mora lá, ele foi pra ficar com a Chloe Zhao até o filme ficar pronto, ele levou acho que uns 5, 6 meses pra terminar o filme, ou seja, um filme filmado com um imenso tempo de direção, um imenso tempo de preparo, um imenso tempo de ensaio e um imenso tempo de produção e um imenso tempo de edição para um filme de $30 milhões. Pois é. Então, você tá falando de uma coisa assim que foi feito... Cara, isso aqui é um prato muito, muito, muito artesanal. É um filme que não se reproduz novamente. É a mesma coisa daquele outro filme que também a Jessie participa, que é o I'm Thinking of Ending Things, que eu não sei como é o nome em português, que é brilhante, brilhante também. É um filme que você não faz um outro. A cada 3, 4 anos sai um filme desses indies que custa mais de 10 milhões. Porque filme desse modelo, gente, tem um monte por aí. Tem muito filme. Todo curta-metragem, no final de todo o curso de cinema, vai ter um filme nesse estilo. Só que a pessoa fez com $5 mil. Ou fez com R$5 mil.
fez a versão possível dentro de casa, sabe? Tipo um filme contemplativo, de pensamento, que vai ser muito profundo, mas não vai chegar até você, porque esse filme não vai conseguir distribuidor, esse filme não vai conseguir passar no cinema, mas tem muita gente fazendo cinema no Brasil, fazendo filme desse nível, que tá muito bom, só que não vai ficar grandioso, né? Esse filme é um filme feito por uma imensa diretora, que já concorreu, inclusive já fez filme de super-herói, né? Aqueles Eternos, foi ela que fez também. Sim. Que tem uma imensa proporção, só que com pouco dinheiro, feito como se fosse caseiro até, né? E isso é uma forma muito brilhante. Aí a pessoa que acha que isso é a pessoa dirigir de forma simples, ou não ter a mão dela, além do machismo, obviamente, mas também é uma ignorância da área, né? Isso devia ser pensar se ela quer continuar sendo crítico mesmo. Por isso que eu acho que até corrobora com isso que a Carissa falou, porque quando a gente vai ver, inclusive, as premiações, né, os indicados a Oscar, a Chloe Zhao é a única diretora, né, entre os indicados, é a única mulher que está ali, né, indicada. E em montagem, Hamnet nem entrou. Tipo, tem Fórmula 1, Marte Supreme, uma batalha após a outra, valor sentimental e pecadores. Tipo, porque, assim, é uma coisa que realmente, sabe, nem aparece ali. E é um dos trabalhos mais maravilhosos justamente por conta de toda essa metalinguagem que a gente veio falando aqui, essa brincadeira que é feita de maneira sistemática ali. Por isso que eu acho até que eu sinceramente não entendo esse tipo de crítica quando vai falar da música que foi usada em 1000 filmes e não sei o quê, porque eu acho que ela tá ali apertando os botões certos para entregar a emoção que ela quer entregar dentro do filme dela. Então tá certo, sabe? Mas usou a trilha do filme e tal. Porque para ela funcionava aquilo ali, a peça é dela, né? Ela achou que aquilo funcionava. Mas tem uma outra coisa que eu queria entrar com vocês, que eu acho que para mim é a pérola desse filme, assim, que eu acho que foi o que mais me emocionou mesmo, assim, que é justamente a arte como catarse, assim, né? Essa sacada emocional do filme, né? Do Hamlet não ser só uma peça sobre um príncipe dinamarquês, e sim a gente vê o Shakespeare tentando dar um adeus ao filho que ele perdeu e utilizando a arte como um canal de luto, assim. Isso pra mim foi algo que me tirou assim do eixo, assim, sabe? Aquilo que o Haneke falou antes dessa última cena e dessa intenção da Chloe de ficar buscando, né, a Agnes e a reação da Agnes e tudo mais, aquilo pra mim é tão impactante. Ela começar a cena com ela puta da vida que ela tá lá, e aí alguém fala do Hamlet, e aí ela fala, tira o nome do meu filho da sua boca e tal, tá, sabe, tá maluca com aquilo, e aí de repente ela entende... O tio do Zap assistindo novela, né, tipo... Exato. E de repente ela entende a arte do marido, né? A maneira como o marido lidou com aquele luto, assim. E aí ela vai para outro lugar, assim. Ela entende aquele teatro de uma outra forma. E aqui a gente vê justamente essa discussão sobre o luto, né? Sobre o luto materno, luto paterno e tal. Porque enquanto a Agnes fica ali e ela tá no olho do furacão e ela vive aquela dor com o corpo inteiro, e a gente vai vendo ela tentar refazer a vida, né? A gente tem uma direção de arte que vai fazer isso, né? A gente tem aquela cena na casa em que a gente vê, né, pequenas assim flores nascendo em meio a tudo aquilo que está acontecendo, uma metáfora daquele jardim, né, domesticado da casa, assim, e a Agnes ali no meio, depois de tudo que está acontecendo, mas são aquelas, sabe, as flores nascendo ali meio sufocadas e tal. Então a gente vai vendo essa metáfora acontecendo, a Agnes está ali no meio sentindo aquele monte de dor, e aí o cara de repente fala que vai embora e
você fica naquela coisa, não é possível que você não entendeu a gravidade disso e tal. E aí, quando ela vai pra Londres, né, ela pega na nossa mão e leva a gente pra Londres pra mostrar o que tá acontecendo ali, a gente vê o tamanho do buraco que ficou, né, no Shakespeare ali. E aí a gente tem aquela cena, depois que ele faz o papel dele, né, dentro da peça, em que ele vai pro camarim, limpa o rosto, senta e chora. E a cena é só isso. É ele sentado e chorando, assim. E a gente vê que o sofrimento dele tá ali, é diário. E ele tá transmitindo esse sofrimento para aquelas pessoas que assistem. Cara, isso para mim foi uma coisa tão linda, assim, simbolizou, sabe, como eu vejo a arte, assim. A hora que eu olhei aquilo, eu falei, caraca, é isso, sabe, assim? É brilhante porque nessa cena, ele antes de sentar e chorar, ele entra no supostamente camarim e tira a maquiagem primeiro, né? Ele tira toda a maquiagem do personagem, né? Se do antigo, né, rei, e aí fica ele mesmo, ele fica sem nada, né? Aí ele chora, né? Tipo, isso é realmente brilhante mesmo. E é um take imenso, né? Tipo, é só um take, não tem corte. Ele, desde que ele entra até ele tirar a maquiagem, senta no banco, chora, se agacha, é um take só, não tem corte, é um take inteiro, só com a cena de potência, sem fala, com a câmera parada, meio que filmando um pouco de tudo, assim, né? Exato. É real, brilhante mesmo. Nessa hora tinha que ter um balde do nosso lado lá, não tinha, cara? Sim, apesar de que, pra mim, foi muito mais... Gente, eu acho que mostrar a cena do menino aparecendo na peça, pra mim, foi muito mais impactante, assim. Eu chorei muito. Eu comecei a chorar, na verdade, quando a criança tá ali deitada do lado da irmã, né? Sim. E diz pra, tipo, Essa ela... hora aí foi a hora que eu comecei também, Carissa. Aí eu estava chorando. Então é que a galera fala assim, porque eu comecei a chorar só na cena final, porque... Ou então assim, porque só me deu uma vontade de chorar quando eu percebi que o filme tava me manipulando no final. Não, pra mim o filme eu tava chorando já desde aquele momento. E olha que eu já sabia que ia acontecer. Né? A gente já sabe, né? No screener, que quando veio pra gente do Critics' Choice, né? Que foi quando eu assisti, tava lá escrito assim, a mãe lidando com a perda do filho. Aí ela começa com o filho. Então eu fiquei assim, gente, né? Eu fiquei com essa assim, será que ele vai morrer aqui mesmo? Como é que vai acontecer? Será que vai ser realmente muito parecido? Eu fiquei com essa dúvida, assim, que momento que isso ia acontecer? E acontece lá pro meio do filme, né? Sim. Então, assim, já tá bem avançado quando acontece. Então, assim, você sabe, você sente, e eu acho que é muito isso também que eu falo no meu texto, em relação ao filme ser uma mistura de romance, né? Entre a Agnes e o William, mas ao mesmo tempo também é uma tragédia familiar, né? E aí eu fico assim, tem sempre uma atmosfera ali de que com certeza alguma coisa vai acontecer. E sempre fica ali, né? Fica ali subentendido que não vai ficar tudo bem. E a gente sente isso, assim, no momento em que a criança nasce, né? Que ele olha, que ele encara aquele buraco ali na floresta e tal, e o buraco cara ele de volta, assim, você fica pensando, nossa, o que tá acontecendo aqui, né? Uma coisa sempre muito mística, como a gente falou, sempre muito ligada à natureza, mas também sempre muito mística, muito sobrenatural também, enfim. E eu acho isso muito legal, assim, do filme também. E outro ponto que eu acho que é interessante de comentar, né? Acho que a gente pode chegar nesse ponto também, que é o fato de que esse filme entra ali no hall, né, dos filmes que estão pensando sobre o poder curativo da arte nessa temporada, né? Sim. Que é algo que também tá ali com valor sentimental, né? Por exemplo, então assim, eu acho que esse filme e Valor Sentimental me tocaram tanto, especialmente porque eu acho que a gente tá num momento tão difícil no mundo, que esses tipos de filme parece que fazem a gente lembrar, primeiro, porque que o cinema é tão, assim, fascinante, né? E por que às vezes a gente precisa acreditar em alguma coisa, nem que seja no poder da arte, já que a gente tá tão descrente em todo o resto. Então, eu sinto que esse filme ele vem como esse tipo de testamento, assim, sabe? Pra gente, assim, nossa, eu vou seguir isso aqui porque eu vou me agarrar a isso aqui, a esse tipo de sentimento, essa esperança, né, que ele me dá.
ao mesmo tempo, em meio de muita dor, mas ao mesmo tempo, essa ideia de que a arte pode curar, eu acho que é muito bonita, assim. Me dá muita esperança mesmo, assim. Eu acho que é interessante. E fora isso, eu vejo também que foi algo que não só me tocou, mas tocou muitas pessoas nesse sentido. Tanto esse filme quanto o valor sentimental. See, it stalks away. That was him. Into our state. And tell me why this That was same Will. street watch so nightly toils the subject of the land. It was Will, as a ghost. Our last king, whose image but now appeared to us, was dead to the combat. Our valiant Hamlet, for so this side of our known world esteemed him, did slay his enemy. Did you hear that? Who, with forfeited his life, Is that his- all those is that his his name? plans which he conceived of. To the conquest. Get out of my... This Will! portentous figure comes armed through our watch, Please so say like his the name. king that was. With even the Why light did he precursor use his name? feared I of don't know him. And by my advice, let us impart what we have seen tonight unto the young prince. For, Don't you upon dare my life, pronounce my son's name! Eu sei que pode soar absurdo eu dizer isso, mas a arte humana. Porque, assim, eu não acho que IA é arte, não vamos entrar nessa discussão, mas eu quero falar especificamente dessa coisa da criação artística e do quanto ela é humana, porque ela perpassa mesmo esse lugar das nossas dores, das nossas vivências, sabe? E eu acho que, às vezes, num mundo tão acelerado de estética de TikTok, a gente esquece, sabe, dessas coisas mais essenciais da arte voltada pra isso, sabe? Pra essas emoções internas, sabe? Óbvio que as emoções são internas, mas enfim. Essas emoções tão primordiais que fazem a arte existir há tanto tempo, sabe? Mas eu queria muito dar uns passinhos pra trás e fazer um comentário em cima de algo que a Fabi traz, que é essa coisa de que, ok, eu sabia bem o que ia acontecer, eu conheço a história do Shakespeare, eu sabia que o filho dele morria e, enfim. Mas o que eu acho interessante é que o filme, ela comenta, né, existe algo de místico, mas existe esse elemento de morte o tempo inteiro num filme que é essencialmente claro. É uma coisa mínima, assim, mas eu acho interessante como a Chloe Zhao também traz essa morte. É uma fatalidade, mas é algo que faz parte da vida. Uhum. É algo da natureza humana, sabe? A gente nasce, mas a gente morre também. Então a morte também é um elemento ligado à natureza, sabe? Sim. E eu acho isso muito interessante, como ela trabalha isso. Você sabe que você falou isso, me lembrei na hora aqui daquela cena em que a Agnes pede pro Will contar uma história pra ela, né? Que ele fala que é escritor e não sei o que, daí ela fala assim, tá bom, me conta uma história. E daí ele conta aquela história sobre o homem, né, que perde a esposa e vai pro inferno, enfim, vai pro além pra recuperar ela. E aí ele faz um acordo de que ela pode voltar à vida, contanto que ele nunca olhe pra ela. E no primeiro momento ele olha. Então é meio que isso, essa coisa da morte estando sempre ali presente, mas com a gente nunca conseguindo entender ela plenamente e sempre tendo ela como uma sombra, né? Algo que tá sempre ali ao nosso redor, assim, né? Eu acho muito interessante isso que tu tá dizendo no sentido de cíclico, né? A Chloe Zhao tem essa coisa cíclica, né? Ela é bastante hippie, na verdade. Então é bem assim, em contato com a natureza, vamos abrir a natureza, voltar-se, você botar o pé no chão, é bem teatro mesmo, né? dessa coisa de voltar. Então eu acho super cíclico ele usar, né, o início do filme, ela nasce da árvore, né, e depois o momento em que ela olha para um buraco na árvore, isso se repete 2 ou 3 vezes, e no final ela olha para um buraco numa árvore desenhada no teatro, mas é um buraco onde o filho vai entrar, que é onde a história vai acabar, né, indo para este buraco, que na verdade não representa o mal, mas representa esse mal necessário da vida, que é o ciclo da vida, né? E aí ela representa isso também, fazendo o personagem conversar, né, com a Agnes pela primeira vez. O Will vai contar uma história, ele escolhe, né, é escolhida essa história do Orfeu, que é uma história de morte, que vai voltar e olhar para trás. Tem vários momentos em que essa coisa se repete, de ela não tá olhando, a personagem, né, a Agnes não tá olhando para trás, ou não poder olhar para trás, mas ao mesmo tempo ela tá sempre virada de costas, sempre ela tá fora do frame quando a gente tá falando desse assunto. Então assim, tem várias coisas, se você assistir com mais cuidado,
ela é muito cíclica. Ela põe um signo e esse signo se repete lá, daí um pouquinho mais à frente, aí depois esse signo se repete novamente, e aí é isso. Ele começa contando a história pra ela, aí ele diz pra ela literalmente que não consegue lidar bem com as palavras pras pessoas. Cada vez que ele vai tentar falar com as pessoas, ele acaba se atrapalhando e o personagem não consegue falar, várias vezes fica não fala as coisas, e ela fica chateada com o marido, porque, né, ela não perdoa o marido até o finalzinho, quando ela vê que o marido falou através da história, que foi o que ela pediu no início do filme, né? Ela pede, tá, então me conta uma história. Aí, uma história que te move. Aí ele conta a história que, no fim das contas, a grande história que ele conta é a história do filho, né? Como que ele lidou com a morte do filho. E ele interpreta o rei, né? O rei morto da peça. Então, Exato. Ele interpreta o pai, né? Ele interpreta o fantasma do pai do Hamlet, né? Que é o rei principal, o primeiro rei. Então, ele se despede, e a cena que ele se despede, que o personagem fantasma se despede, ela não é o texto do Hamlet. Não é. Ele é um pouco mais, porque o cara fala my boy, e isso não tá no texto. Uhum. Isso não tá na peça. Isso supostamente, por isso que é essa grande metáfora do filme. É uma metáfora porque é o personagem William Shakespeare falando, improvisando numa peça dentro de um filme que fala sobre o improviso daquela cena, para esse personagem poder passar pelo sofrimento da dor, porque o pai, o Will, quando chega e o filho tá morto, ele fala, my boy, there is my boy's here, my boy. Ele fala essa frase. E aí, quando ele vai se despedir do Hamlet, na peça de teatro, que ele tá fazendo esse pai fantasma, ele fala, my boy. E aí é quando aí corta pra cena da Agnes se dando conta, caracas, então ele conseguiu lidar com o luto do filho. Exato. Então ele não foi displicente, nada, ele só não conseguia contar essa história, e ele tá contando essa história agora. Exato. E essa é a história. Então aí ela perdoa, no final, a última cena é ele olhando pra ela, e ela olhando pra ele, ela dá um mínimo sorriso, assim, depois assiste com detalhe, ela dá um mínimo sorriso pra ele, quase como te dizendo, entendi, eu te perdoo, eu não tô mais chateada que você não viveu o luto do nosso filho como eu vivi. Você Exato. Viveu do seu jeito, né? Porque você não é ruim com as palavras, apesar de ser o Shakespeare. Né? Você é muito ruim com as palavras. E isso é brilhante, porque não tem fala. Tudo isso que eu tô falando é uma cena sem fala, cara. Sem fala, não tem texto do personagem falando essas coisas. É tudo no olhar, assim, a câmera. E, de novo, a câmera parada mostrando meio que tudo. Você não fica vendo um close do olho dela, não, você fica vendo meio as pessoas lá atrás chorando, e tá vendo tudo, como acontece com a peça de teatro, né? Você vai com um recurso épico para poder montar. Né? Então é muito interessante mesmo. Gente, acho que é isso, né, que a gente tinha para falar desse filme. Eu acho que a gente passou, né, por vários aspectos aqui. Tem mais alguma coisa que vocês acham que vale a pena a gente pontuar? Assim? Eu posso ficar aqui falando das 30 horas. Né? Nossa, eu também. A gente pode falar do porquê que ela escolheu mostrar a cena da Ofélia, porque só uma coisa interessante, que é um detalhe assim, muito, muito, muito genial. Quando o Will briga com a Agnes, eu vou embora, eu vou fugir, eu tenho que sair, e ela dá o tapa, a cena que tu colocasse, que ela dá o tapa na cara dele, aquela cena bem forte, e ela tá brigando com ele, porque ele não quer ficar na casa, né, e pra ela, né, ficar na casa e viver o luto, né, ajudar a família a passar pelo luto que é perder o filho. Exato. E ele não, ele tá meio que fugindo pro trabalho dele, o que não é exatamente isso, mas enfim, é o sentimento que ela passa. E aí corta pra cena dele ensaiando com os atores lá no Globe, lá em Londres, né. E a cena que ele tá ensaiando é a cena que o Hamlet fala com a Ofélia. E fala pra ela, vai embora daqui, porque ele tá tramando uma parada pra rolar no castelo, lá no Hamlet, na história do Hamlet, ele tá tramando uma parada que ele vai chamar os atores, ele tá tramando pra pegar o rei e matar o rei, né, que ele quer vingar o pai, então ele vai matar o rei. E isso significa que todo mundo que tá vinculado a ele de alguma forma vai acabar sofrendo, né? E a Ofélia é a namorada do Hamlet, é tipo, o casinho dele. Só que a Ofélia é filha do governante, eu não sei como é que chama essa... Enfim, do mestre cerimônia, né? Do castelo. Então, assim, ela não é da nobreza. Então, ele sabe que se acontecer alguma coisa com o príncipe, que é o Hamlet, a Ofélia também vai sofrer, porque a Ofélia tá junta com ele, assim como o Laerte vai sofrer, que é o amigo dele. Assim como o Rosencrantz e Guildenstern vão sofrer também, porque são amigos dele. Então, ele meio que se programa tirar ela do castelo
para que ela não sofra as coisas que vão acontecer. Só que ele escolhe fazer isso agindo como doido. Exato. E ele escolhe fazendo isso, agindo como doido pra ela, falando que ele não gosta mais dela, que ele devolve os presentes, que ele odeio você é péssimo, sei lá. Ele trata ela muito mal, ao ponto dela ficar desesperada e fugir do castelo. E é uma tragédia, porque não dá certo, porque no fim das contas ela se mata também. Então assim, porque tudo só piora, tá? Como o Hamlet é o Hamlet é o maior procrastinador do mundo, né? Ele não faz nada, ele descobre que tem que... porque ele descobre que tem que matar o pai na terceira cena do primeiro ato. Ele descobre que ele tem que matar o tio na terceira cena do primeiro ato, mais ou menos. E ele só consegue matar na última cena do quinto ato, 6 horas depois. Só que antes de matar o tio, propriamente, ele matou já mais umas 7 pessoas no meio do caminho pelo destrambelhamento que é ser um jovem procrastinador. e aí, ele fala pra Ofélia, tipo, foge daqui, sai daqui. E a Ofélia fica muito triste nessa cena, porque ela não consegue entender, olha só que brilhantismo, ela não consegue entender por que o Hamlet tá tratando ela mal. E pra ele tá agindo da única forma que é possível. Eu vou tratar ela mal, porque ela vai achar que eu não gosto mais dela, e ela vai pegar as coisas dela, vai embora do castelo, e aí tudo que acontecer aqui dentro não vai afetar ela. E ele fala, vai pra um convento, fica lá, que depois que eu terminar as coisas aqui, ele pensando, eu vou encontrar com você. E aí ela escolhe, né, ou eles escolhem, isso tá no roteiro, filmar um momento que depois que o Will fala com a Agnes e eles brigam e ela dá o tapa, a próxima cena ele tá ensaiando essa cena. E é essa cena que ele reclama que o ator tá fazendo mal. Exato. Sabe? Tipo, porque é exatamente a ver com a peça de teatro, propriamente, sabe? Então, tipo assim, é um detalhe pequeno que você não precisa saber dessa informação para entender a história, mas o filme é todo cheio desses pequenos detalhes em relação à literatura propriamente, sabe? Então, enfim. Porque eu acho que é isso, né? Esse filme, ele tem muita camada ali, ele tem muita coisa. Vocês bem comentaram aqui antes sobre a questão, né, daquela caverna, né? Aquele olhar pra caverna. Tem tantas simbologias, enfim, de psicologia, metalinguística, tem muita coisa ali. Então, assim, eu acho que a gente vê que o que a Chloe Zhao fez aqui, o que ela faz é o que ela faz de melhor, sabe? Ela transformou justamente essas paisagens em sentimento, né? Um silêncio em discurso. Ela pega essa personagem histórica da Anne Hathaway, que a história quase apagou, e desenvolveu, né, para ela não só o nome Agnes, mas ela criou essa alma, né? Ela criou essa força, essa presença, né, que domina a tela, mesmo quando ela não dizia nada, assim. Então, isso é muito legal. E quando você vai ver a história por trás do filme, né, quando a Chloe Zhao lê o livro da Meg O'Farrell e aí resolve fazer e tudo mais, a própria Meg O'Farrell, inicialmente, ela fica hesitante, né, de adaptar o livro. Daí ela aceitou que a Zhao fizesse, porque ela sabia que ela ia evitar um drama de época, tudo polido e tudo mais, e porque ela queria personagens autênticos, sabe? Não para colocar o Shakespeare no centro, mas justamente para focar nas crianças, na família e tudo mais. E ela destacou isso, assim, ela falou, tinha que ser a Zhao, porque eu sabia que ela ia fazer. Então, desde o início, a gente sabia que ia precisar destilar essa obra, né, com uma ampulheta ali e olhar cada ponto, porque a gente preenche páginas vazias ali dessa história, né? Por ser uma obra muito antiga, a gente não sabe como efetivamente o Shakespeare se sentiu, como a Anne Hathaway se sentiu naquele momento da perda do filho, mas a gente tem uma obra que é uma obra gigantesca na arte, que é Hamlet, que simboliza isso. Então, fazer esse exercício de preencher essas páginas em brancos é genial, e a gente foi privilegiado de poder ver um filme com essa técnica toda, e a gente conseguiu realmente ter uma obra de primeira qualidade aqui no cinema, a ponto de nos emocionar e tocar tão profundamente.
vamos no detalhe da semana, aquele momento que a gente dá dicas para vocês ouvintes aí para fazerem coisas diferentes durante a semana. Fabi, vamos começar com você. O que você trouxe de bom, Fabi, pra gente aí, pra gente fazer durante a semana? Dicas, uma filosofia de vida, o que traz para nós, Fabi? Amei, Rafa. Filosofia de vida. Qualquer coisa aí, fala o que vem na tua cabeça, no teu coração. Então, eu acho que eu vou indicar aqui a última coisa que eu falei aqui no meu Instagram, né, no Cinemafilia, que foi a série Pluribus, né? Eu assisti meio tarde, eu assisti depois do hype, porque eu sou assim com série agora. Eu realmente não gosto de assistir assim, sem eu ter algum tipo de referência, sabe? Que se eu não gostar, eu vou ficar muito chateada de ter, entre muitas aspas, perdido meu tempo. Então, geralmente, eu não assisto série. Mas eu assisti essa série e eu gostei da série, viu? Eu achei bem interessante, me fez pensar muito aí sobre várias questões, sobre a sociedade, sobre política, ética, filosofia, moral, enfim, muitas divagações mesmo. E pra quem não conhece, essa série é da Apple TV Plus, né? Ela é do mesmo criador aí de Breaking Bad e de Better Call Saul, que é o Vince Gilligan, se eu não me engano. Eu achei muito interessante, assim, o papel, como é construída a protagonista, que é interpretada pela Rhea Seehorn, que ganhou, inclusive, o Globo de Ouro, né, recentemente, por essa série, pelo papel dela nessa série. Então, ela interpreta uma autora de best-sellers que, enfim, é um pouco frustrada, mas muito bem sucedida na sua carreira. E, de repente, né, de uma hora para outra, aí, a humanidade passa a compartilhar uma mesma consciência e ela é uma das únicas pessoas que sobram nesse planeta que não compartilha, que não entrou nessa consciência una aí entre a humanidade, né, na humanidade. Então, assim, eu achei muito bacana a maneira como ele desenvolve. Não sei se precisava de 9 episódios, porque eu acho que tem ali alguns que ficam um pouco soltos, na minha opinião. Eu falei sobre a série, né, como eu disse, eu gravei um vídeo aí pro meu Instagram, quem quiser assistir a série depois ver, ou quem já viu e quer lá e comentar, né, pra gente conversar sobre. Mas é isso, eu achei bem interessante. Fazia tempo que eu não assistia uma série e essa conseguiu me vidrar, sabe? Assim, como eu falei, eu assisti bem depois, então a série era semanal, se não me engano, mas quando eu assisti já tinha saído todos os 9 episódios. E foi isso, assim, gostei muito da série. E recentemente também, se puder, né, vou indicar uma outra coisinha. Sim. Que eu assisti, na verdade eu escrevi, não assisti recentemente, mas escrevi, foi o último texto aí que eu também postei no Cinemafilia, que é sobre o testamento de Anne Lee, que é o filme com a Amanda Seyfried, né? Tá no Cinemação, inclusive, esse meu texto. Sim. E eu gostei do filme e eu acho que ele dialoga ali um pouco com a protagonista do Hamlet, né? São 2 filmes de época que mostram personagens que são muito humanas e que muitas vezes também podem ter uma ideia ali podem ser um pouco controversas, eu quero dizer, né? São bondosas, mas também assim como a Carissa falou, né? A Agnes, ela era à frente do seu tempo, mas também era um fruto ali do seu tempo. Então, acho que a Anne Lee também tem muito disso, assim. E é muito interessante. É um filme muito com virtuosismo técnico também bem forte ali, porque é dirigido pela Mona Festival, que, pra quem não sabe, é parceira também do Bradley Courbet, né? Que é o diretor de O Brutalista. Então, ele inclusive, co-escreveu esse filme, ele é co-roteirista com ela, do Testamento de Anne Lee, e ela dirige o filme. E o filme, assim, é muito, muito interessante, porque é sobre uma seita religiosa, que são os Shakers, né? Que surgiu na Inglaterra, se eu não me engano, e depois foi para os Estados Unidos na figura dessa líder religiosa, que também, ao mesmo tempo, era uma mãe que também perdeu filhos, né? Então, também tem esse diálogo aí. Ela perdeu vários filhos, inclusive, mais de um. E nessa dor dela, né? E nessa conexão religiosa, espiritual, ela se tornou essa líder dessa seita. E ela se tornou essa figura histórica que tem muitas histórias sobre ela. E o filme vai contar essas histórias aí sobre elas divididas em capítulos e com uma narradora.
que observa, uma narradora observadora no filme. Então, assim, é muito... Eu gostei bastante, assim. Eu achei que eu não fosse gostar tanto, admito. Mas eu gostei muito, assim. Eu já tinha, inclusive, eu assisti ele, como eu falei, assisti ele há um tempo, mas tinha escrito algumas coisas sobre ele. E quando eu fui escrever, de fato, agora, mais recentemente, organizando ali os pensamentos, eu acabei gostando mesmo, assim, do filme. E a fotografia dele também é belíssima. Eles se inspiraram nas pinturas de Caravaggio, né? Que, enfim... assim, dramático, né? Bastante dramático, contraste de luz, sombra, cores muito profundas. Então, o filme tem isso e é um musical. Tem a Amanda Seyfried, né? Sendo maravilhosa, cantando muito. Ela canta demais e ela também atua muito, assim, nesse filme. Eu fiquei até um pouco triste que ela não foi considerada, né? Nessa temporada o filme não chegou tão forte. Ele estreou em Veneza, teve um burburinho bem grande em torno da atuação dela, né? Muita gente achando, inclusive, que ela seria indicada, mas acabou que ela não chegou aí a ser indicada ao Oscar. Mas, olha, vale a pena, tá? Estreia dia 12 de março nos cinemas aqui no Brasil, e se eu fosse vocês, colocava aí na minha listinha. Sensacional. Eu vi uma entrevista da Amanda Seyfried com a Kelly Clarkson. Você viu essa entrevista? Não, eu não vi. Eu vi ela naquela roda, né, dos atores, que só tinha só atriz, no caso. E ela também, ela falando que, inclusive, Rafa, muito engraçado, eu lembrei disso agora, ela falou que ela sempre se sente muito nervosa quando ela vai cantar e quando ela vai dançar, e aí perguntaram se ela sentiu isso em Mamma Mia também, e ela falou que sim, porque ela tem muita dificuldade em lembrar o que ela vai fazer enquanto ela dança, né? E aí a Cynthia Erivo falou assim, não, mas você tava maravilhosa. Ela, nossa, muito obrigada, porque eu tava achando o tempo inteiro que eu não tava tão boa assim, né? Porque ela tava dividindo a atenção dela. Mas é muito legal, assim, a coreografia também do filme é bem interessante, tá? Bem legal. Ah, legal. Não, porque nessa entrevista com a Kelly Clarkson, a Kelly vira pra ela e fala assim, pô, você canta, né? Canta aí comigo. E daí ela começa a cantar, e a Kelly Clarkson, né, maravilhosa, também canta pra caramba. E eu fiquei impressionado, assim, que ela canta muito, a Amanda Seyfried. Ela canta demais, demais, demais. E é uma atriz muito versátil, né? Ela, assim, saiu, por exemplo, de Meninas Malvadas, né? Lá no comecinho, e Garota Infernal também, pra vir pra filmes até hoje, né? Se desafiando bastante, como é o caso desse filme, que é uma personagem, como eu falei, é uma personagem complexa, tem muita história em torno dela, né? Tem muita mítica também em torno dela, de quem ela foi. E ela vai e se entrega muito, assim. Acho que eu senti uma entrega muito de corpo e alma dela mesma, assim, nesse papel. E é muito interessante de ver. Muito bom. Tá aí, então, as dicas da Fabi. Lembrando você, né, que tá ouvindo aqui, que tudo que a gente tá falando vai estar listado, né, no post desse podcast ou na descrição dele. Então é só você ir lá e clicar no que está sendo falado, você já vai ser direcionado aí para tudo que a gente está indicando. Kai, você, o que você trouxe de bom pra gente? Você que quase não viu o filme nos últimos meses, né, cara? Quase não tem nada. Quase que eu não vi. Pra quem segue o meu Letterboxd, deve estar parecendo que eu não tô vendo nada, mas a realidade é que, assim, eu conheço poucas pessoas que viram tantos filmes quanto eu, mas eu não posso falar sobre nenhum deles. Então eu vou indicar um filme, mas que eu assisti no ano passado e que acabou de estrear na Netflix e que eu acho que, assim, a história é completamente diferente de Hamlet, mas traz uma sensibilidade que eu acho que os dois filmes compartilham, que é A Natureza das Coisas Invisíveis, que é um filme de Brasília e que vai mostrar o relacionamento entre duas meninas, criança, e elas estão tendo que lidar com tipos de luto também. E eu não vou falar muito sobre os tipos de luto, porque são lutos particulares. O filme vai lidar com morte, mas ele também é um filme que trata muito sobre a vida, sabe? E sobre as relações familiares e as relações de amizade, e o quanto isso pode fazer bem pra gente, sabe? Eu acho que é um filme muito singelo e, nossa, os créditos finais são uma delícia, de verdade. É um filme que não é muito longo, é bonitinho, você liga na sua casa e aí você termina e sai assim, tipo, poxa, podia ser um filme super trágico, super triste, mas na verdade me deu um quentinho no coração, sabe? E eu acho que às vezes a gente precisa disso. É lindo, Carice, é lindo esse filme. E é a primeira direção, é o primeiro longa-metragem da diretora.
e ela já... Você vê que a gente tem uma diretora com um potencial de uma carreira brilhante, sabe? Uhum. Então, assim, vamos assistir, vale muito a pena. É lindo. Que demais, tá aí, então. É a diretora Rafaela Camelo, né? O primeiro... Isso. É bom. Tô adorando que vocês estão trazendo obras aqui de diretoras. É isso aí. Maravilhoso isso daí, muito bom. E aí, Heineken, você? O que você trouxe de bom pra gente aí, de plano de detalhe, de dicas? Eu posso botar 3 coisas? Opa, por favor. Eu fiquei muito na dúvida, mas era para tentar acrescentar o que a gente vinha falando. Primeiro é um dos livros, talvez um dos livros mais importantes para quem gosta ou quer se aprofundar na história do Shakespeare, na escrita do Shakespeare como um todo, na obra que vai basear as obras por detrás disso tudo. E é um dos autores que eu tenho muita dificuldade de gostar, mas é inegável que o resultado desse livro é muito importante, o autor chama Harold Bloom. Harold Bloom. E o nome do livro é Shakespeare, A Invenção do Humano. É um calhamaço de quase 1000 páginas, uma monstruosidade, em que ele faz uma analogia toda de por que o Shakespeare inventou o que a gente chama de humano. Olha! É um pouco exageradaço, o cara é um inglês que ama a cultura inglesa e que acho que o Shakespeare é o melhor autor da história do humano. É um livro muito importante porque ele influenciou boa parte da academia a partir de 2000. É um pouco exagerado, você tem que ler e ficar assim, tá, calma, também não é tanto. Tá, é genial, mas calma, tem outras coisas do mundo, calma, você tá vendo só esse cara, né? Então você tem que ficar sempre fazendo essa releitura, assim, por detrás, politicamente, pensando, tudo bem, mas você tá falando de um cara privilegiado, da Inglaterra, tem um monte de mulheres na Austrália, talvez, que escrevam melhor e que não são faladas, não foram registradas, né? Enfim, mas é importante porque é, de fato, um cânone muito pesado, muito grande, é um livro muito bom de ler, apesar de ser imenso, mas eu acho ele um livro importante nesse sentido de ser a versão oficial do cânone para poder mostrar o porquê que Shakespeare é tão importante e foi tão grande, porque de fato ele inventou boa parte da forma como as pessoas estabelecem as questões das legislações. É importante lembrar que várias peças do Shakespeare, os personagens principais param de falar sobre a trama para fazer grandes tratados sobre temas que a Inglaterra estava querendo falar. Então o Hamlet tem um momento que ele para a história para falar sobre um tratado de guerra, o que as pessoas devem, como que uma nação deve agir em relação a outra. É a mesma coisa que você pensar que a Chloe Zhao fosse fazer esse filme agora do Hamlet e parasse para falar sobre como o Trump deveria parar de ser canalha por exemplo, com o Irã, ou canalha com a Venezuela, ou, né, qualquer coisa. Que não tem nada a ver com a história, mas é uma coisa assim, antes de qualquer coisa, vamos parar para falar que o ICE tá fazendo uma coisa errada na sociedade agora, e aí depois volta pra trama, entendeu? É mais ou menos nesse nível, assim, você tá vendo a história de uma peça, e de repente a peça para um personagem falar de uma questão política local, assim, que você fica, caraca, do que ele tá falando? Por que ele tá falando desse assunto? Depois volta. Então tem várias peças do Shakespeare que tem esses tratados políticos, sociais, e isso ajudou a escrever as leis da Inglaterra e, consequentemente, ajudou a escrever as leis de países que se igualaram nas escritas legislativas da Inglaterra e, por assim dizer, da Américas descobertas, né? Então, passa a ser uma coisa um pouco importante nesse sentido. Então, Shakespeare é a invenção do humano. Leia com cautela e também não acredite em tudo que está escrito lá, não. Mas é muito legal. A outra é o podcast da American Cinema Editors, do Sindicato de Editores do Cinema dos Estados Unidos, apesar de ser América, é só dos Estados Unidos, com o Steve Hufish, acho que é o nome do cara, que eles fizeram, acho que lá em janeiro, eles fizeram um episódio com o brasileiro Afonso Gonçalves, falando sobre esse filme, falando sobre o Hamlet. Então ele vai lá contar como é que foi a relação com a Chloe, e então é legal porque o editor é brasileiro. Você vai saber que ele é brasileiro só porque ele fala, só porque você sabe que ele é brasileiro, porque ele fala inglês melhor que ele fala português praticamente. Eu já tive a oportunidade de conversar com ele, ele tá muito tempo morando nos Estados Unidos, morando há muitos anos, a carreira dele toda foi feita fora. E é um brilhante editor, maravilhoso, e até porque a Chloe é uma genial, então escolheu ele justamente porque ele tá com esse feeling, assim, né, de fazer esse tipo de arte
mais delicada e mais simples e mais inteligente do que só pirotecnia. E aí, então, ele foi entrevistado pelo Steve no podcast chamado Art of the Cut. Arte do corte, né? Então, lá para janeiro, eu acho que tem um episódio que é o Hamlet, que aí você pode ver. E a última, só para concluir rapidão, é uma live que a gente fez antigamente, né? No podcast que eu pausei para viver, que a gente tem aqui dentro do Cinemação, né? Que é o Segundo Corte, que é um podcast que a gente analisa questões técnicas da edição, exclusivamente técnicas da edição, eu e o meu parceiro Duca Mendes, brilhante. E a gente fez uma live no YouTube há sei lá quantos anos atrás, 3 anos atrás, a gente fez uma live analisando o Nomadland. Pegamos o Nomadland e a gente fez um breakdown, assim, uma engenharia reversa, reeditando o filme, botando o filme nas timelines e remontando. Deu um trabalho que a gente fez na mão isso. Então, toda vez que a câmera mudava, a gente cortava, mudava ali, fazia uma outra coisa. E o Duca fez toda a parte da live ficar boa, pra gente poder ter uma imagem boa e áudio bom. E a gente faz, sei lá, 1 hora e pouco, 2 horas de conversa sobre o corte do Nomadland. Porque é um filme que eu acho muito genial, fantástico, e muitas pessoas eu vi que não estavam curtindo, achavam que o filme não tinha nada de mais, aí eu resolvi, não, vamos fazer pra mostrar o porquê que o filme é tão bom, né? Por que essa diretora é muito boa, e é um filme que ela também editou. Tudo que essa mulher faz, você pode pegar e guardar, porque vale a pena, né, cara? Pelo visto, é realmente uma entre bilhões de gente com muito, muito talento, assim, né? Sabe fazer tudo e escolhe tudo muito bem. Tanto a escolha da atriz, a escolha das câmeras, da forma como fez, enfim. Aí a gente fez uma live analisando, né, botando. Infelizmente tem as nossas caras lá, mas o filme em si tá lá. A gente tá cortando o filme todo e refala do filme, escolhe pedaços importantes pra você ver. Eu aconselho assistir o filme primeiro, pra não perder detalhes ou coisas assim, porque a gente obviamente faz análise do filme e aí acaba contando todos os detalhes. Não, mas eu acho que inclusive assim, quem gosta, né, de entender um pouco mais de edição e tudo mais, acho que vale muito a pena ouvir tantos episódios, né, que a gente tem aqui dentro do Cinemação, do Segundo Corte, mas essas lives são demais porque a gente vê, né, o Heineken e o Duca abrindo o filme lá no programa de edição, mostrando os cortes. Então é bem legal mesmo, a gente consegue entender a dinâmica, né, dessa montagem, porque tem essa engenharia reversa. Então acho que fica uma dupla indicação aqui. E eu vou fechar aqui o plano detalhe com uma dica simples, na verdade, que é um perfil no Instagram do Danilo Carneiro, que basicamente é o seguinte, ele é um jovem médico, ele e a esposa são médicos, e aí o Danilo adora cozinhar. E ele faz uns vídeos rapidinho, o vídeo geralmente começa com ele perguntando pra esposa, amor, o que você quer comer hoje? E aí ela fala, tipo, quero um sanduíche e tal, eu quero um macarrão, quero isso, quero aquilo. E ele, como ele gosta de estudar culinária e tudo mais, ele faz a receita que ela pede, e aí ele faz com capricho, com esmero, assim, que é impressionante. Mas o que eu mais gosto dele é a edição. Por quê? Porque eu sempre fui uma daquelas pessoas que gosta de ver edição de vídeo, né, de culinária e tudo mais, sem ter muita explicação, assim. Eu me irrita um pouco aqueles vídeos de culinária que o cara fala, agora eu vou colocar a cebola. Aí já aparece um potinho com a cebola toda cortadinha e ele jogando a cebola lá. Eu fico, você ficou um tempo cortando, me mostra isso, sabe? Eu gosto de ver o cara cortando a cebola, assim. E o Danilo, ele faz isso. Só que o que eu gosto é que ele usa muito, assim, tipo, o som. Ele pega as coisas, coloca em cima da mesa, aí você escuta um... Aí joga as coisas na frigideira, você escuta o tsh dele, ó, tô jogando aqui não sei o que, porque eu cortei e tal. Então ele tem assim um dinamismo ali na edição dele que eu achei bastante cativante, assim, e ele faz de uma maneira que parece simples, assim, sabe, que eu acho que ficou muito fácil de entender. Então eu já fiz algumas receitas que eu vi ele fazendo lá, porque eu acho que ele tem uma pegada assim que dá uma inspirada. E, né, junto com esse canal, que eu acho que vale a pena para quem gosta de culinária e tudo mais seguir, fica aqui meu pedido público para que Heineken tenha um canal de culinária. Eu não sei, cara. Meus dias de atuação, eu
Passei mais de 25 anos fazendo isso, agora eu tô por detrás das câmeras, eu tô legal. Não, agora, mas isso não é atuação, isso é real, isso é vida real. Você não precisa fazer, você liga a câmera quando você for fazer seu almoço. É isso que eu quero ver. Eu tento. Eu me dedico bastante, mas um dia vai ser bom. É isso, gente. Vai lá, Danilo Carneiro no Instagram. Chegando aqui no final desse podcast de cinema, são 632, batemos esse papo sensacional aqui sobre Hamnet, né, esse filme aí da Chloe Zhao que nos encantou, acho que ficou claro aqui o quanto que a gente saiu apaixonado por esse filme, e eu tenho que agradecer meus convidados, que sem vocês eu não conseguiria fazer esse episódio com tanta qualidade, com tanta coisa legal pra gente discutir. Então, Ká, queria agradecer você que em meio a uma avalanche de filmes pra festival, curso que você tá dando, não sei o que, conseguiu parar um tempo aqui pra vir discutir o filme com a gente. Muito obrigado, e também faz o seu jabá aí, Ká. Como que as pessoas acompanham você, né, dentro das redes sociais, mas também, né, eventualmente para saber aí quando tá saindo um curso e tal, que você tá dando. Que é isso, sempre arrumo um tempinho para gravar contigo. Queria agradecer pelo convite e agradecer tanto a Fabi quanto ao Heineken pela troca hoje. E assim, quem quiser me acompanhar nas redes sociais, eu sou... só procurar Carissa Vieira, com C e 2 S, que só tem eu. Não importa o nome de usuário da rede, só tem eu de Carissa Vieira. Então é fácil de achar. E assim, faço vídeos, né, falando sobre cinema e falo muito sobre mulheres dentro do audiovisual e tropos narrativos. E eu vou iniciar uma oficina no Sesc da Avenida Paulista agora, na última quarta-feira de fevereiro. As inscrições estão abertas no momento que eu gravo, começaram hoje, na verdade, que é sobre mulheres, negros e comunidade LGBT dentro do cinema no ar e não no ar. E tá bem legal, então eu vou ficar bem feliz. Quem for de São Paulo, os preços são super acessíveis, então vão lá, me ver, me conhecer pessoalmente, enfim, vai ser bem legal. E é isso, gente, obrigada. Obrigada, Rafa, pelo convite mais uma vez. Obrigado a você, Ká, muito obrigado. Fabi, também muito obrigado, também sei da sua correria aí, você também conseguiu vir bater esse papo com a gente. Eu sabia que você ia vir toda feliz, porque você quando falou que amou o filme, eu falei, esse filme a Fabi não vai deixar passar, não. Já me conhece, né, Rafa? É isso. É isso. Não iria deixar passar essa oportunidade, ainda mais conversando com você. E eu sempre sei que você vai trazer convidados incríveis, então também aproveito aqui para agradecer, né, a troca da Carissa e do Heineken também. Muito bom ouvir vocês falando. Eu sempre aprendo muito quando a gente conversa, né, com outras pessoas sobre o filme. Nossa mente parece que realmente se abre para novas possibilidades, novas interpretações, novas visões. Então eu sempre acho isso muito bom. Eu acho que essa parte mais maravilhosa de conversar sobre cinema, né, e estar em um podcast como esse também. Então é isso, Rafa, muito obrigada. Então eu sinto também que a minha rotina é um pouco maluca, a rotina de todo mundo é um pouco maluca, mas eu sempre sinto que quando é um chamado seu, a gente tem que vir. Então, muito obrigada mesmo. Bom, então onde é que vocês podem me encontrar, né? Eu estou no Cinemação, como eu acabei de falar, quando eu estava dando a minha dica aí do Testamento de Jen Lee. Então, vocês podem ler meus textos lá mensalmente. Tem textos sobre Avatar, inclusive, que eu também gostei bastante. Então, tem vários textos lá, vocês podem ver. Tem o Sirra, que eu já não gostei muito. E por aí vai. Tem muitos textos lá que vocês podem encontrar. E aí tem o meu Instagram também, que é onde eu publiquei um vídeo sobre Pluribus, que é o Cinemafilia. Lá tem conteúdos em vídeo, tem também meu canal de transmissão, que é onde eu tô falando mais ultimamente, né, porque eu não tô com tanto tempo assim pra produzir conteúdo, mas geralmente eu reposto coisas lá, abro caixinhas, falo, tenho que fazer essa interação pra gente ficar em contato. E também tem outras redes sociais, elas estão todas lá no Linktree. Eu escrevo Periplat Brasil também tô no X, também tô no Letterboxd, tô em vários lugares aí, em todo lugar ao mesmo tempo, mas não é o filme, né, porque o filme eu não gosto, mas é isso. A referência tá aí.
Tá Obrigada, ótimo. gente. Tchau. Obrigado, Fabi, muito obrigado. E obrigado também pro meu irmão aqui, o Heineken, que também veio nos abrilhantar aqui com tanto conhecimento, né? Depois o cara dá aula, tá morando lá fora, ensinando e tal. Então é um privilégio ter você aqui, Heineken. Muito obrigado, realmente. E também deixa aí meios de contato para quem quiser acompanhar do seu trabalho, quem quiser também te ouvir mais sobre isso e tal. Como é que faz para te acompanhar aí? Não me segue porque eu tô perdido, mas a questão é assim, eu tenho um Instagram, que é o Heineken mesmo, R-E-I-N-S-K-E-N, Heineken, mas eu não posto nada praticamente, eu não uso. Eu tenho um aplicativo para ficar vendo vídeo de cachorro e gato e gente fazendo reforma. Mas eventualmente, se você for assistir alguma coisa lá, eventualmente eu ponho pratos de comida que eu gosto de fazer em casa. Então às vezes aparece culinárias, assim, eu evito fazer coisas de trabalho ali, mas eu uso praticamente só para isso. Eu moro aqui no Canadá, né, eu dou aula de montagem aqui, na faculdade que eu estudei, então eu praticamente estou muito envolvido só com isso, assim, então eu não faço muita criação de conteúdo online e tal. A única coisa que eu mantenho é esse estudo de cinema, né? Estudo de filmes, né? Estudo de edição. E aí, então, quando eu tenho tempo, a gente criou, né, esse podcast, que é o Segundo Corte. Inicialmente estava lá no podcast do Sala de Edição, que é um podcast sobre edição de cinema do Brasil, feito em português, com editores e toda a EDT, a AMC, todo mundo tá lá. E é praticamente o único podcast que fala de cinema, feito por gente de cinema sobre o assunto cinema, assim, 100% brasileiro, né? Tem nos Estados Unidos e no Canadá tem um monte desses, mas no Brasil tem poucos, né? Assim, a maioria de podcasts sobre cinema são críticos de cinema falando do cinema, né? Poucos trabalhadores da área do cinema, tipo atores, atrizes ou montadores falando. Então o Sala de Edição é um que eu recomendo sempre. E aí a gente criou esse projeto lá. Então tem alguns episódios lá do Segundo Corte, que é esse podcast, playlist episódica, que eu discuto com o Duca assuntos específicos sobre filmes específicos. E o que a gente gosta de fazer é pegar um filme e fazer um breakdown, assim, do por que aquele filme é tão interessante, o que tem de técnica ali, teoricamente, que a gente possa aprender ou crescer ou discutir, enfim. E depois a gente veio aqui para o Cinemação, que é um podcast que eu sempre acompanhei, tenho muito carinho, e eu sempre brinco que eu não tenho nem roupa para estar aqui. Até tento, mas não tenho roupa. Então aí a gente tem alguns episódios aqui também e supostamente a gente não parou não, a gente tá só em hiato, por causa da vida mesmo, né? Tá complicado por enquanto, mas a gente tem na manga aí, eu já li uns 4, 5 roteiros, já reeditei uns 4, 5 filmes e tenho gravado um episódio, só não editei ele, mas ele tá pronto. Então a gente não desistiu disso, a gente só deu uma pausa por causa da falta de tempo mesmo, né? Mas sim, tem aqui vários episódios, então tenta lá. É isso. Fiquem então essas recomendações de vocês seguirem aí essa galera de alto padrão, alto gabarito aqui. É isso, pessoal. E antes de ir embora, deixa a gente te pedir 3 coisas bem rápidas e que fazem toda a diferença aqui para o Cinemação, né, continuar existindo. Primeiro, se você curte o podcast, avalie a gente no Spotify. 5 estrelinhas ajudam mais do que parece e você ainda leva o programa para mais gente que ama cinema tanto quanto você. Segundo, recomendo Cinemação para alguém, um amigo, uma amiga, alguém que sempre topa falar de filmes depois, né, da sessão, porque esse boca a boca é o que faz, né, o que mantém essa comunidade viva há tantos anos. E terceiro, e talvez o mais importante, se você acredita nesse espaço, considera se tornar um apoiador do Cinemação. O mundo ficou mais barulhento, mais agressivo e mais confuso. E o que a gente quer aqui é justamente o contrário. Um lugar seguro, acolhedor e inteligente para falar de cinema. Trocar ideia, discordar com respeito e se apaixonar de novo, né, pelas histórias que a gente vê na tela. Ao apoiar o Cinemação, você ajuda a manter o podcast no ar e ainda entra para uma comunidade de verdade. A gente vai ter lives mensais, conteúdos exclusivos, bastidores, podcasts especiais e um grupo onde o debate é sempre saudável.
E quanto mais essa comunidade crescer, mais coisas incríveis a gente consegue fazer. A gente tem projeto de cineclube, encontros presenciais, debates ainda mais profundos e por aí vai. Se esse podcast já te faz pensar, rir, discordar ou olhar, né, para um filme de um outro jeito, então vem com a gente, avalia, recomenda e, se puder, seja um apoiador do Cinemação. E é isso, o podcast Cinemação 632 fica por aqui e a gente se vê no próximo. O podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.